Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Med Podcast, o podcast onde a gente conversa sobre vida, carreira médica, finanças, tudo sem nenhum tabu. Hoje eu tô trazendo aqui um convidado mais especial, que além de um grande amigo aí, é meu sócio e, já fez muita coisa dentro da carreira médica mesmo com sua pouca idade, quando comparada à minha, né? Vitor Miranda. Qualquer idade é pouca comparada à sua, né, essa é piada interna aqui sempre, né? Eu sou mais velho do grupo, então já viu. Dr. Vitor Miranda, médico do esporte, cara aí que criou junto comigo e com o Bernardo o Além da Medicina. Hoje toca vários projetos, incluindo aí o MCP, meu consultório particular. E, cara, é o driver aqui da empresa, né? Aquele cara com sangue no olho que tá sempre pronto para fazer a coisa acontecer. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E vamos lá, vamos conversar. Pô, show de bola, brigadão aí pelo convite, Michael, eu tava ansioso pra estar aqui, né, trocar de lado na mesa, já me fico desse lado aí no nosso podcast. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre finanças, sobre carreira, sobre todos os erros que eu fiz financeiros, até encontrar o Michael na minha vida e me ensinar a cuidar do meu dinheiro. Mas show, prazerão, mas assim, acho que deixar registrado aqui, o Michael é uma grata surpresa que a vida me deu, por meio do inbox no Instagram ali em 2019. Então, pessoal... acho que foi 2018 ainda, cara. Na virada, né? Foi na virada, verdade. Foi na virada. Valorizem os inbox do Instagram. Pode ter um grande sócio ali, um grande amigo depois também, viu? Exatamente. Isso aí, deixar registrado esse obrigado aí. Imagina, cara, eu que agradeço. Sempre falo que, a gente ter se encontrado foi um negócio muito bom aí, porque disso surgiram muitas mudanças aí coisas, nas nossas vidas. Mas, cara, hoje, assim, basicamente, o bate-papo, por que eu chamei o Vitor aqui, né, pra conversar? A gente já conversou, eu já conversei no podcast deles lá, né, no Toca Ficha, a gente já contou a história, por exemplo, do Além da Medicina em muitos lugares, mas hoje o papo é um pouquinho diferente aí, porque o Vitor, ele é um cara que construiu um caminho ali dentro da questão de consultório particular, ele criou uma clínica, na verdade um serviço para o paciente, mas que ele é diferenciado, né? Ele não é aquele serviço assim, muito comum de você ver. E mais importante do que isso, ele criou isso sem ter todos os recursos disponíveis na mão dele. Então, hoje, o que eu vejo que é uma dor muito frequente lá, quando o pessoal vem no meu inbox, ou o pessoal vem conversar comigo, é assim, poxa, eu queria fazer tal especialidade, mas, eu não tenho um pai ricão para me montar um consultório do jeito que eu quero, com todos os aparelhos que eu preciso, com todos os exames e tal. Então, o pessoal acho que espera, né, que exista essa mágica, né, das coisas caírem do céu, ou muitas vezes... Tô esperando até hoje a minha cair do céu. Exato, exatamente. Ou mesmo assim, desistem, de um sonho, de um propósito, de algo que seria muito bom, porque acham que isso não é possível de ser feito. E aí eu acho que a sua experiência, tudo que você viveu, tudo que você construiu, as porradas que você tomou lá atrás, acho que são um grande ensinamento aí para esse pessoal. Vamos contar um pouco dessa história aí pro pessoal, que eu acho que é bem legal. Só para contextualizar, né, o que o Michael falou, eu fiz minha residência aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual. Vamos começar antes disso, cara. Vamos falar da sua faculdade. Eu ia voltar lá. Então, beleza. Eu ia dar o cenário que chegou e depois ia voltar lá. Então, vamos embora. Então, eu fiz a residência aqui em São Paulo, né, no Hospital Público do Servidor Estadual, né, o IANSP aqui, Medicina Esportiva. E terminei a residência e montei ali minha clínica, que teoricamente é o sonho de todo mundo que termina a residência, ter o seu lugar para chamar de seu, trabalhar no seu particular, sem convênio, sem plano, no modelo bem legal ali. E aí, voltando umas 20 casas, né, no nosso tabuleiro aqui, até estava refletindo, né, quando você me chamou para vir no podcast, o que eu poderia compartilhar aqui, e fiquei voltando lá nas histórias, assim. E uma coisa que eu percebo é que nunca me faltou nada, né, lá em casa. Nunca foi uma família que passou necessidades, assim. Mas também não sobrava nada. Então, eu fui bolsista da faculdade, né, particular lá em Minas. Minha mãe trabalha até hoje na faculdade. Na época, ela tinha um cargo como telefonista. E aí, todo mundo que era funcionários da faculdade tinha direito a uma bolsa pelo sindicato ali, que cuidava da faculdade, dos professores e funcionários. E aí, eu tinha entre 80% e 90% de bolsa. Na época, a mensalidade era, acho que 4.800 e começou, e formei mais de 6. Então, eu pagava ali entre R$500 de faculdade, no final, um pouco mais, alguns meses, o desconto não era de 90%, era de 80%, virava 1.000 e pouquinho, e já era uma grana que fazia diferença lá em casa. Meu pai é comerciante, representante comercial há mais de 20 anos numa empresa também, então esse era o cenário. E eu lembro que, quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre ali, eu não tinha mesada, nunca fui de ter mesada, eu ganhava um dinheiro pelo final de semana, e eu lembro que era assim, R$5, R$10, que dava pra você comer 2 sanduíches, um refrigerante,
pagar o ônibus, jogar 1 hora de CS na Lan House e sobrava dinheiro ainda, né? Com 10 reais. A inflação, hein, cara? Hoje em dia não dá nem pra você pagar nada, né? Mas eu lembro que, numa conversa que minha mãe teve com meu pai, falou: ó, você tem que arrumar um dinheiro pra ele, porque senão ele não vai conseguir andar com os colegas e tudo mais. E teve uma discussão lá e chegamos no número mágico de R$50 por semana pra eu gastar na faculdade, né? E ele não corrigiu com a inflação ao longo dos anos. Ele foi até 6 anos ele ali. 6 anos ali Cinquentinha por semana. cinquentinha. Então, assim, essa grana começou a me ensinar que eu tinha ali um limite e que eu teria que cuidar desse dinheiro. Só que nessa parte da vida eu não aprendi a cuidar do dinheiro. Eu vi que eu tinha pouco, perto do que meus colegas tinham, e aí pensa assim, o rolê da faculdade, a grade da medicina, as festas, as viagens, tudo era um pouquinho mais inflacionado. E eu não queria ficar de fora. E eu fiquei bom em fazer dinheiro na faculdade. Então eu era aquele cara que fazia trabalho, que aplicava a prova do Enem, que aplicava a prova de concurso. Cara, vendia tênis, fazia festa, trabalhava nas festas ali à noite como o cara do bar, o cara do caixa, o cara que tinha que ser feito pra ganhar, sei lá, 50, 70, 100 reais. E eu fui assim fazendo ao longo da faculdade toda, até me formar. Fiz muito trabalho no último ano, né? Eu digo hoje que eu tinha uma empresa de consultoria de TCC, então fiz vários ali, e me ajudou muito a pagar a faculdade, a pagar a prova de residência e as provas de residência também, né? As viagens também. Então esse foi o cenário ali da faculdade. Me formei, comecei a dar plantão na região ali de Patos. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Nunca tinha visto. Eu lembro que meu primeiro salário como médico, assim, depois que você recebe, foi na casa dos R$14 mil, por uns 20 dias de trabalho. Só que ali foram 20 dias quase que direto, assim. Todos os plantões que eu tinha, eu dava. E quando esse dinheiro caiu na conta, eu lembro que eu refleti a seguinte questão. Era mais do que o dobro que a minha família tinha de renda mensal. E aí eu era só um cara recebendo. Então já era muita grana ali pra mim, muita grana. Só que meu pai fez uma coisa muito massa que me ensinou muito, que eu acho que começou a me ensinar tudo que veio depois. O dia que eu me formei, colei grau, safado, nem esperou receber, colei grau. E ele falou assim: ó, filho, parabéns, não sei o que lá, ele é mais reservadão. Até então eu te ajudei com dinheiro, mas a partir de hoje eu sei que vai se bancar. Então eu vou continuar te dando dinheiro até você receber, mas é emprestado. Você vai ter que me devolver esse dinheiro aqui, porque agora você é médico. E assim, já foi o primeiro sacode vida real, né? Mas justo demais. Eu falei, pô, o cara tá se ferrando há tantos anos trabalhando aqui, eu me formo numa baita profissão, quero o cartão do meu pai, quero alguma coisa do meu pai. Não faz nenhum sentido. Eu tive, assim, 3 segundos de raiva ali, que caiu a ficha rapidinho, eu falei, não, que legal, beleza, vou te dar. E eu lembro que dos 14, sei lá, sobrou 1.000 pra mim. Porque, pensa, naquela época, era prova de residência em São Paulo, inscrição pra USP, Unifesp, cada um é R$600 na época. Viagem de ônibus, hotel, comida, tudo, cara, sobrou nada. E já foi uma grande lição ali pra mim, né? Pra você ver, ali você já viu que o dinheiro não era infinito. Não era infinito. Porque se for, vamos lá, se for parar pra pensar, pô, 14 mil. Pensa que você recebia R$50 por semana, cara. Meu, não, esse dinheiro era um negócio absurdo. Antes de formar, eu já tinha conseguido aumentar muito a minha renda, assim. Ah, sim, porque daí você fazia os outros trabalhos e tudo mais, eu lembro que eu tinha meses que eu fazia, trabalhando assim e tudo, fazia 1.500. Boa. Mas assim, era um mês estourado. 1.500 era dinheiro demais na faculdade. Mesmo assim, né? Então você, tipo assim, ali em um salário ali que você recebeu, você praticamente recebeu tudo que você conseguia em um ano, né? Exatamente, então, exatamente. Essa era a minha amplitude, assim, de dinheiro. E entre formar, pagar essas formaturas, ajudei meu pai a pagar um pouco da formatura, junto com a minha mãe também. Eu vendi meus ingressos extras, que eu ganhei como de formatura, por um precinho mais inflacionado pra pagar a formatura. Cara, era cheio de rolo ali pra conseguir fazer a grana render. Por isso que eu falo que eu tava bom em ganhar dinheiro, não tanto em cuidar do dinheiro. Entre dezembro que eu me formei e começar a residência em fevereiro, eu conseguindo pagar tudo assim, eu lembro que eu vim pra São Paulo, eu tinha R$6 mil em caixa. Na continha do Banco do Brasil, universitário, que é limite do cartão de R$800, e o cartãozinho amarelo, assim. Eu tenho ele até hoje, porque eu gosto de lembrar disso. E foi eu conheci o Rubão, morei 2 meses na casa do Rubão ali, meio que de favor, enfim. Ficava 2 horas de São Paulo, então pegava o trem lá em Caieiras, CPTM, chegava no IANSP, e terminava o IANSP e voltava para Caieiras. E o Rubão conseguiu me colocar no plantão em Mariporã, que é um hospital municipal, sem retaguarda nenhuma, na beirada de rodovia. Então foi nesse cenário que eu cheguei aqui em São Paulo para começar a construção do que eu tenho hoje, assim, né? Então, com muito apoio da família, apoio que eu digo de moral, princípios e valores,
mas sem apoio financeiro nenhum, porque eu nem tinha nem como pedir esse apoio, assim. Não sobrava grana lá pra falar, pai, me ajuda a pagar o aluguel do mês. Pô, filho, posso te ajudar? Quanto que é? R$3.500 pra eu morar do lado do hospital. Ele fala, não, né? Quase meu salário inteiro numa dessa, né? Então foi nesse cenário que eu cheguei aqui em São Paulo e comecei a construção ali dos meus projetos. Eu lembro que eu demorei um pouquinho, acho que demorei um mês pra conseguir um plantão, que foi esse que eu falei, que pagava R$1.250 bruto, no caixa 2, né? Cai direto na conta, sem nota. Aquele esquema, né? Aquele esquemaço, que depois de uns 7 meses eu tomei um pau da OS ainda. Fiquei sem receber uns 20 conto. Depois eu fui receber parcelado 12 mil desse valor total em 10 meses, assim. Isso é até um detalhe que a gente sempre comenta, né? Cuidado com esse tipo de plantão, não, você não faz parte da empresa, você não faz parte lá, você não tem, né, um CNPJ, você não entrou como sócio minoritário, porque, cara, você não, assim, primeiro que você tá recebendo ali, que você não tem nem como comprovar daí, né, de onde tá vindo isso aí, e se os caras não quiserem te pagar, eles não precisam nem te pagar, né, pode te dar o calote, você não tem o que fazer, vai falar o quê, né? Eu conversei depois com o advogado, e ele falou, pô, beleza, mas e aí, você tinha alguma coisa que comprovava se dava plantão? Tipo um ponto? Eu falei, não. Escala oficial? Não. Contrato? Não. Nada, tinha nada. Eu ia lá, dava plantão e contava na boa fé de receber. E foi assim que eu comecei a construir aqui as minhas coisas em São Paulo, né? Nessa época, assim, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer. Eu tinha ideia que eu estava aqui fazendo medicina esportiva, que eu tinha que me dedicar e que tinha que pagar as minhas contas ali. Então esse foi o cenário que eu cheguei em São Paulo. Eu lembro que nessa fase eu já era um cara meio inquieto, assim, de ideias, né? Você falou do driver aí, de puxar, eu sempre fui... Eu não gosto de ficar muito parado. E ali eu tava vendo eu fazer medicina esportiva num hospital bem tradicional, com um raciocínio bem tradicional. E a gente sabe, na medicina esportiva tem várias linhas mais moderninhas aí, que tenha coisas mais interessantes e assuntos mais interessantes. E é assim, quem é da medicina esportiva raiz, odeia esses assuntos. E quem tá aqui do outro lado, zoa quem tá ali no raiz, né? E eu ficava nessa dualidade, né? Tipo, o anjinho e o capetinha do meu lado, assim. E eu nunca consegui achar um equilíbrio. De falar, pô, então entendi o que esse cara defende e o que esse cara não defende. Eu só consegui enxergar quando eu fui pro outro lado da força. Quando eu fiz uma pós-graduação dessa linha bem charlatanesca da vida aí mesmo. Vou nem falar linha a pós que eu fiz, porque senão... Do cinto brega. Eu vou ser cancelado aqui no podcast do Mike. Mas foi uma pós cabulosa aí, galera. Que, enfim, hoje eu uso 0 dela, porque... Na verdade, eu uso a parte de dieta, porque tem uma aplicaçãozinha ali que aplica pra todo mundo, né? Foi justamente bom você conhecer o outro lado ali, pra você entender, tipo... Exato. Pra você não cair, talvez, em alguma armadilha ali, né? Não, e hoje eu entendo exatamente como o pessoal pensa. Mas olha como é que a vida vai se construindo, e acho que uma das coisas que eu me orgulho é de não ter medo de dar o passo. Pô, sair de Patos pra vir pra cá, pra São Paulo... sem grana pra sustentar muito tempo, é um passo arriscado, assim. Eu batei no peito e falei, eu vou. Na pior das hipóteses, eu volto pra Minas médico. Sim, exato. Não tem pra onde você cair. Eu não ia voltar pra ser o cara que fazia prova de concurso ali por R$50. Eu ia voltar a ser médico, que ia ganhar lá seus 14 lá em Minas, que tava muito bom. E aí, essa pós custava R$2.500 por mês. Nossa, isso é ali no meio da residência. E eu no meio do R1. Nossa. No caos ali de pelo menos umas 60, 70 horas de rotina do R1 de medicina esportiva, que mistura com clínica. Aluguel de 3 mil ali, dividindo o apartamento com os meninos. A gente dividia um apartamento grande e dava 3 para cada. E aí quem não é de São Paulo assusta com esse valor, mas é o valor que paga-se em média para morar próximo dos hospitais, para você não ter um deslocamento de 1 hora pro hospital. Exato. Porque na residência até esse deslocamento, cara, se torna inviável, né? Inviável, é caro também, né? Sim. E a conta não fecha. Tudo que você quer é dormir rápido, né? Exato. Então, essa casinha valia muito a pena. Essa frase foi, eu nunca esqueço, que era um dos meus chefes na nefro, quando eu comecei, né, na nefrologia. Tipo, um dia assim, eu lembro que eu consegui terminar de fazer as coisas assim um pouco mais cedo ali, eu tava na metade da tarde ali, que eu tinha terminado de ver os pacientes e tudo mais. E aí eu lembro que eu falei pra ele, pô, hoje, né, incrivelmente eu tô livre, não sei o que eu faço. Ele falou assim, durma. Cara, esse é meu conselho, sobrou uma... Cara, durma porque você não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Então, boa. Era muito bom esse conselho dele. E nessa época era isso mesmo, era pesado, assim. E ainda mais quando eu assumi essa pós-graduação que chegou ali pelo mês de junho, eu acho, R$2.500 a mais, o meu custo começou a chegar perto de uns 8 fixo. Porque era o aluguel de 3, mais os custos da casa virava 4, mais comida virava 5, mais após 7,5, mais qualquer coisinha dava quase 8. E aí,
Que aconteceu? E eu acho que é legal contar isso para o pessoal não ter a plena certeza de que não existe nada pronto, né? Você tem que construir. E hoje quem olha fala, pô, Vitão, da Arena da Medicina, do MCP, tem a casa e tal. Esquece que essa história começou lá em 2016 e nós estamos em 2022. Então são 6 anos aí de 5 anos de muita porrada e 1 ano que hoje dá para contar umas glórias, né? Mas toma porrada constantemente, né? Aliás, e continua tomando porrada. Acabamos de tomar uma aí, mas estamos cada vez mais fortes. Exato. O que aconteceu? Esse custo meu ficou muito alto. E eu tinha uma reservinha ali, poupancinha. Eu colocava tudo na poupança, que sobrava ali e tal. Mas aquela OS que eu trabalhava, ela pagava com 60 dias de vencimento. Então, se trabalhava o mês de maio, no final de junho, você recebia maio. Então, eu trabalhei maio, trabalhei junho, ia receber final de junho, início de julho. Atrasou, não sei o que lá e tudo mais. Muito comum, né, inclusive. E aí, eu tinha uma reservinha e tal, paguei o aluguel, não sei o que lá, deu 15 de julho, assim. Cara, não pagava. E aí eu fui até o final de julho, eu acho, ou agosto, eu posso estar errando aqui um mês pra mais, um mês pra menos, não recebi. E ali eu entendi que eu tava tomando um calote mesmo, que a galera começou a comentar e tudo mais. E eu lembro que eu tinha total ali uns 20 mil pra receber desses 3 meses, que era mais ou menos uns 7,5 por mês, que era, cara, quase exatamente o custo, eu vivia no limite ali, ó. Sim. Sobrava pouco pra mais, pouco pra menos. E não me pagaram. E aí, o que aconteceu? Eu tinha, acho que uns 6 mil guardado, que eu tinha conseguido guardar antes da aposta. Cobri aquele primeiro mês. No segundo mês, não veio a grana. E eu liguei ele em casa. Falei, pai, aconteceu isso aqui. Tô tentando me resolver. Você consegue me ajudar com alguma coisa? Aí ele, pô, mas quando você precisa e tal? Eu falei, eu preciso de uns 7 mil por um mês. Nossa, ele fez essa cara, tipo, nossa, como assim e tal? Você tá gastando demais? Eu falei, não, pai, ó, é isso, a pós-graduação e tal, aluguel. Ele, não, eu consigo te emprestar 7 aqui, pra você virar esse mês. E aí eu paguei, eu recebi essa grana, fui administrando ali e consegui, pelos contatos da residência, e é uma pergunta que o pessoal faz muito, né? Como é que você consegue entrar em hospitais melhores em São Paulo e tudo? Residência. Não vejo caminho melhor. Eu desesperado, calotado ali do plantão, voltei pro IANSP, e conversei com todo mundo. Eu lembro que a Carol, da neurologia, eu nem sei onde ela tá hoje, ela tava terminando a neuro ali, ela tava no hospital da Redditor. E, sei lá, cara, ela se compadeceu do R1 de Minas Gerais perdido. E falou, nossa, eu vou passar seu contato pro Max, que era o Dr. Max lá, que era o chefe do plantão. Se rolar, dá certo. Cara, ela me passou esse contato, eu colei assim, mandei mensagem no Max, vê que é minha secretária, já liguei pra secretária, fiquei em cima ali, tudo, e puf, entrei. Quando eu entrei nesse hospital Redditor, em São Paulo, e eu vinha de um hospital de Mariporã, beirada de rodovia, SUS, cara, foi um presente, assim, tipo, eu entrei no céu. Primeiro que o hospital era bonitinho, todo arrumadinho, ficha, sistema, retaguarda, recurso, né, cara? UTI, ortopedia, cardiologia, GO, tudo na porta, junto com você. Né? Aí o pessoal me explicando, se chegar um infarto, é da cardio. Como assim, né? E um AVC, é da cardio. Tipo assim, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, trauma e tudo. Não chega trauma, não chega nada. Eu falei, faca, bala, acidente. Olha, não chega, mas se chegar é da cirurgia, você tem que ligar rápido, eles têm um tempo de resposta de tantos minutos. Eu vou atender o quê? Aí, enxaqueca, ITU, diarreia, febre, náusea. Não, cara, virei o plantonista daquele hospital ali. Se abracei aquilo ali com unhas e dentes, e era um plantão que pagava um pouco mais, pagava 1.400 na época, líquido. Não, bruto, desculpa. Aí eu tinha empresa médica, né? Já tava evoluindo na carreira como médico. Aprendeu, já tinha aprendido. O calote que tinha tomado, já. Pagava no final do mês certinho, cara, bonitinho ali, emitia nota, recebia tudo. E aí eu lembro que em outubro, acho que eu comecei a receber desse hospital e assim, eu acelerei no plantão pra caramba. Pra poder pagar, inclusive, o que você tava devendo. Pra pagar o que eu tava devendo para as minhas contas, para não ter que pegar mais dinheiro do meu pai. E eu lembro que eu demorei até dezembro para quitar meu pai. Legal. Resumindo muito, o balanço do R1 e após rolando, né? Sim. E após rolando, 2.500, eu lembro até hoje. Era cheque na época, eu dei cheque. Fechei o R1 com 50 e poucos reais na conta, assim, ó. Zero. E isso foi um grande aprendizado para mim, porque eu falei, se eu não me organizar aqui, não tem facilidade, né? Eu começava a entender que precisava de fazer mais
de maneira mais inteligente, comecei a questionar se teria valido a pena fazer a pós, porque comecei a ouvir umas coisas muito bizarras, papo de ozônio, um monte de coisa que hoje a gente sabe que, enfim, não funciona. Mas teve um ponto legal... E você não ia falar, você ouvindo isso e pensando, ai, meus 2.500 por mês. Não, era exatamente. Mas teve um ponto legal que eu acho que a gente cresce muito no confronto, né? Quando a gente é confrontado. Imagina que eu tava nessa situação. E esse mês que eu dei muito plantão no hospital particular, era o mês da emergência do PS do IANSP. Que era um mês que você chegava tipo 6h30 e saía a hora que dava. Não era uma coisa de meia-noite, mas assim, sai 7 da noite, não existe. Mas teve que existir no meu caso. E aí vale muito a pena reforçar isso, assim, as amizades que você constrói e as trocas que você faz. Então o pessoal via que eu tava ali precisando de grana e eu falava, olha, hoje eu preciso sair 6h30. E meu plantão lá em Mariporã começava às 7. Eu pegava a Marginal e Dutra, não chegava às 7. Entendi. Chegava às 7h30, quase 8. Então eu já combinava com o cara que tava lá, pagava uma hora pra ele aqui da residência, eu fazia um bem bolado e a galera me ajudava muito ali. Dei muito plantão e consegui quitar. Mas o que eu tava falando da pós? Lá na pós, no meu 3º mês de pós, eu comecei a ouvir e ver a galera começando a atender particular. Aquelas particulares de R$500, R$600. Aquele esquema. E o cara falou, não, eu atendi... Sorinho colorido. Daí pra cima. E assim, eu atendi 7 pacientes esse mês. Fiz uns 4.000. Porra. E eu falava, nossa, cara, pra eu fazer 4.000, eu tenho que me ferrar demais, pra não falar outra palavra, né? Eu tenho que me ferrar demais e tal. E ali começou a mexer comigo e eu comecei a falar, mas esses caras são foda e tal, pô, eu tô aqui na residência, me ferrando. Resumindo muito, ninguém tá nem aí com isso. O mundo não tá nem aí pro que você acha que é justo. Exato. O mercado não tá nem aí pra isso. Eu podia espernear, gritar, colocar uma faixa lá na pós. Não é justo. Isso. E depois só ia falar, cala a boca aí, ô retardado, sai daí, entendeu? Tipo isso. Ia pisar em mim e passar. Mas ali eu comecei a refletir, falei, cara, o que esse cara tem que eu não tenho? Coragem, né? Primeiro ponto. Falta de ética. Talvez, mas coragem ali era a primeira coisa. Coragem, realmente. E noções de marketing, de empreendedorismo, de consultório. Eu comecei aquelas coisinhas, começou a bater na minha cabeça ali. E assim, eu via que às vezes os caras estavam atendendo, eles não estavam atendendo um pós-AVC hemorrágico no consultório. Era um emagrecimento. Era um pré-diabetes, eram coisas muito simples que eles estavam dando uma perfumaria e precificando um negócio muito alto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, em novembro, o primeiro paciente que eu atendi começou a me mandar mensagem. Niltinho, mandar um salve pro Niltinho aí. Ô, doutor, beleza? A gente treinava junto lá em Patos. Ele é um cara um pouco mais velho que eu. Começou a ter ali umas dúvidas sobre hipertensão, foi no médico, ele falou, você tem que treinar, você tem que cuidar. E ele me via na medicina esportiva no IANSP, produzindo conteúdinho ali no Instagram em 2016, com stories e tudo mais, bem simples. Falou, doutor, tô vendo que você tá aí na medicina esportiva, aprendendo umas coisas legais, você não quer me atender, não? Tô com umas dúvidas aqui sobre pressão alta e tal. O cliente te procurou, hein? O cliente me procurou. E eu falei, vamos ver. Não sei, eu fiquei enrolando, porque eu não sabia o que fazer, não sabia como atender, não sabia quanto cobrar, onde atender, não sabia nada. Enrolei ele uns 2 meses, eu acho, e fui atender ele quando eu fui pra casa, quase que no Réveillon. Atendi ele na sala da Thaís, minha prima, que é fisioterapeuta, que fica na esquina de casa lá. Que eu levei as 2 cadeiras da sala da minha casa e uma mesinha portátil lá. Atendi ele nesse modelo. Só faltou ser aquela mesa de bar, assim, né? Não era aquela mesa da Brahma, né? Isso, Skol. Enferrujada. Aí você coloca um paninho em cima, isso, né? Xadrez. Mas não, foi uma mesinha até de madeira pesada, eu lembro. E eu cobrei dele R$250 nessa consulta. E ele fez questão de pagar e tudo. E, pô, eu que tava enrolando. E eu gostei disso. Eu falei, cara, pô, R$250 aqui nessa consulta que durou eterna, porque ela durou 1h30, mas... Sim, depois todo aquele contato depois, né? Ficamos conversando ali. E dali eu comecei a abrir. Aí eu falei, pô, hoje eu atendi o Newton aqui, em Patos, né? Na verdade, nem falei o nome dele, mas atendi o paciente e tal. Produzi um conteúdinho mínimo ali. E começou a pipocar algumas mensagens de consulta ali. Aí eu lembro que, em janeiro, eu atendi 2 pacientes, tudo assim, amigo, familiar e indicação, baratinho. Eu aproveitava que eu saía de São Paulo para visitar minha família e fazia isso. Então era sempre sábado e domingo, bate e volta. Eu lembro que pega um ônibus aqui em São Paulo 8 da noite e chega em Patos 7 da manhã, 7h30 da manhã.
Depois esse ônibus foi ficando mais tarde, foi atrasando pra caramba. Entendi. E eu voltava de lá às 6 da noite do domingo, chegava no Tietê 6 da manhã. Diretão Às vezes eu vinha diretão, às vezes eu conseguia passar em casa, cara, pra, sei lá, fazer o 2, escovar os dentes e tomar um café. Era a honra do residente. Falando, cara, tem que tomar um banho pelo menos aqui, né? E semana pesada, 2 plantão noturno por semana, aquela coisa, né? Então ali eu comecei meu consultório a engatinhar. E eu lembro que eu comecei a fazer, sei lá, o primeiro plantão no consultório. Era 4 pacientes, R$1.000. Sim. E eu pra ganhar 1.000 lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, era mais difícil e tudo, era 12 horas. Comecei a criar gosto por isso. E teve um fato na minha residência que me marcou muito, porque assim, na medicina esportiva, o sonho de quem entra é entrar para uma federação de futebol, um time, alguma coisa assim. É o meu caminho mais óbvio, se seguir ali. Cara, é legal pra caramba pra quem curte. E eu lembro que teve um chefe nosso, referência, assim, um cara muito bom, que estava há 20 anos em um clube da Série A do Brasil. 20, eu tô chutando, mas assim, era uma carreira longa, assim, muito longa. E aí mudou diretoria, mudou tudo, cara, tchau, todo mundo. Nossa. Mudou médico, físio, trocou todo mundo, Ctrl+C, Ctrl+X, na verdade, né? Tirou a galera. E aquilo me marcou muito. Eu falei, cara, se ele que é ele, tomou uma dessa, imagina eu. Cara, e aí fica um ponto importante, um ponto importante que eu sempre falo pro pessoal, para sempre diversificar, quando você pensa em fontes de renda, e você nunca confiar que você vai ter, assim, uma garantia de que aquele trabalho que você tem agora, ou aquele emprego que você tá, que ele vai ser eterno e que vai te pagar sempre em dia. Então toma muito cuidado com isso. Aí um exemplo, o cara, sei lá, mais de uma década lá num emprego que parecia fixo e parecia que estava garantido, da noite pro dia, pé na bunda e tchau. E não tinha nada a ver com ele, era uma ordem de cima pra baixo. Exato. E todo mundo ficou assim, mas vão perder, tipo, não interessa. E nesse assunto de diversificar, eu já tinha ficado escaldado, né, do último ano. Do calote lá, né? Então já me incomodava muito desse plantão. Eu comecei a dar plantão em outro hospital, acho que é Sino Brasileiro, fica ali perto de Carapicuíba. Mas, cara, muito atestado ali, eu não gostava do plantão, eu acabei saindo. E comecei a mexer com várias coisas na época, assim. Eu não lembro se foi nessa época, mas quando eu entrei no Notebook, foi um pouquinho mais pra frente, né? Foi mais pra frente, acho que foi 2019, né? Mas eu tinha essa renda do Notebook, eu tinha a renda do plantão, eu tinha a renda do consultório, eu tinha a renda de milhas. Pô, fiz muito esquema de milhas. Pré-pandemia era lindo. Você era milheiro. Milheiro pra caramba, usava o CPF todo mundo que você pensar. Que mais? Eu tinha outras rendas, assim, tudo. Eu lembro que uma época você criou até alguma coisa digital ali, cara. Você chegou a criar um Close Friends, tinha o Close Friends e tudo mais. Cobrava um dinheirinho e tal. Então, isso aí já tá entrando em outra fase ali, que eu tava querendo me mexer mais, porque imagina o cenário, era 2018, 2017 no R2. Ali era plantão e raiz mesmo a medicina. Tomei esse negócio aí do cara que foi demitido e fiquei meio esperto. Somado que eu tava começando o consultório, já tava dando legal. E eu tava usando muito meu Instagram como fonte de captação. E eu comecei a entender, falei, cara, tem alguma coisa aqui no digital que vai me garantir o que a especialidade não vai me dar, eu não tô vendo. Porque assim, pensa, na medicina esportiva, você termina a esportiva, você pode ir pro time de futebol, pra alguma confederação ou seu consultório. Fora isso, você não tem nenhuma outra opção trilhada. Porque não tem assim, não tem o hospital lá, por exemplo, eu na nefro. Cara, os hospitais estavam pedindo nefrologista, porque não tinha, precisava montar um esquema de diálise. Agora, você não chega ali e tem um hospital na esquina e fala, pô, preciso de um médico do esporte aqui, você não tem plantão, você não tem ambulatório, você não tem estado, você não tem município, você não tem nada. Você não tem plano de saúde e você não tem nem clínica popular. Pois é, não tem nada. Médico do esporte é clínica popular. Eu nunca vi, pelo menos. Não, você vai fazer o quê? É seu particular ou confederações e tudo mais. Que eu não me via muito. Eu falei, cara, eu preciso, por necessidade, mais uma vez, fazer o meu consultório particular. Assim como lá na faculdade eu fazia grana por necessidade, aqui eu comecei a fazer grana no consultório particular, não é porque eu analisei o mercado, entendi que o bem-estar era uma crescente. Cara, era assim, opção, eu só tinha essa. Entendi. Eu tinha que fazer dar necessidade, certo. Necessidade. Né? Ou ia continuar dando muito plantão. Que eu não reclamo nem um pouco dos plantões que eu dei. Porque, cara, o plantão foi, desde que eu entendi isso, ele virou minha estratégia de capitalização e alavancagem ali pra vida, né? O que eu falo sim, cara, não há
problema nenhum em você fazer Nossa. plantão. Pô, eu fiz muito plantão e até recentemente ainda fazia plantão. E o plantão ele é uma ótima ferramenta quando você sabe como utilizar ele, né? Exato. Quando ele não se torna pô, um fardo para você manter um nível de vida acima do que você deveria, quando pô, não tá acabando com a sua saúde física e mental, mas pô, na fase de acúmulo de patrimônio, na fase de pô, querer montar um consultório, de querer investir em outras coisas, o plantão é excelente, cara. É uma excelente ferramenta. O problema é que a galera, assim, começa a enxergar o plantão como moeda de troca. Então, pô, tudo que eu vou agora, não, vou meter mais um plantãozinho que eu dou conta, vou meter mais um plantão. E quando vê, tá assim, atolado de plantão, e aí chega aquela hora que não aguenta mais, porque vai chegar um momento que, pô, vai cansar, né, aquela rotina. Eu tinha depois que eu tinha a bolsa da residência, né, que era ali R$ 2.856,56 por mês. O cara tinha sabe desconto. no detalhe. Eu Né? lembro, todo dia caindo na conta salário, eu jogava pra conta física ali do bebê. E porque tinha um plano de saúde do servidor que a gente usava. Uhum. Tinha os plantões, tinha o consultório que pingava uma graninha ali. E esse era o meu balanço ali de 2017. O consultório começou a crescer. Crescer que eu digo assim, 5 consultas. Eu lembro que no final de 2017 teve um mês que eu fiz 10 consultas. Uhum. E acho que era R$300 na época já, tinha subido o valor. Porra. Eu fui pra Patos ver minha família e fiz 10 consultas no sábado e domingo, né? Uhum. Trabalhei muito sábado e domingo durante a residência, porque era os únicos dias que eu tinha livre pra trabalhar em Minas. Uhum. Então, feriado pra mim era dia de trabalhar em Minas. Entendi. Então, era feriado em São Paulo, pegava um ônibus, trabalhava mais um dia em Minas e voltava. Legal. Tive consultório aqui em São Paulo também, mas nunca foi algo muito forte. Enfim, o foco era mais lá. E aí, lá, eu tava nessa sala da minha prima, depois comecei a alugar a sala de um dentista, improvisei. E no R3, em 2018, a rotina já diminuiu bastante da medicina esportiva, dava plantão a mais, consultório já gerava seus 4, 5 mil por mês, e eu peguei esse valor do consultório inteiro, 4, 5 mil por mês, e coloquei de custo fixo numa sala nova, lá em Patos, que foi onde eu coloquei a Loriane para me ajudar como secretária, paguei o salário dela, comprei uma bioimpedância, trouxe a Aline para me ajudar como nutricionista na parceria, tinha um aluguel um pouquinho mais caro, nos 3 quartos, e ali, tudo que eu ganhava no consultório, naquela época, naquele R3 inteiro, os seus 5, 6 mil, foi crescendo ao longo do ano, eu investia 100% no consultório. Isso aqui é uma dica legal pro pessoal que tá no consultório, porque às vezes a gente acha que esse dinheiro vem pra você queimar. Torrar, né? Cara, eu demorei muito pra ver o dinheiro do meu consultório, porque eu sempre fui reinvestindo nele, né? Depois veio a outra fase de construir a clínica, que aí foi uma porrada maior ainda de grana, que eu gastei mais ainda. Mas assim, até o final do R3, 2018, o plantão cobria meu custo fixo, o consultório cobria meu custo de consultório, e o que sobrava do plantão ali era o dinheiro que eu tinha na manga pra qualquer coisa, né? Uhum. E era aquilo, eu era bom em ganhar dinheiro, na residência fazia rotineiramente assim, mais de 12 mil na residência, Uhum. mas no final do R3 eu consegui fazer, junto com milhas, o Whitebook já tinha entrado, plantão, consultório em São Paulo, consultório em Minas, eu passei dos 30 naquele mês ali. Caramba. Um mês louco, assim, tipo, dei muito plantão, foi atípico, não se manteve, mas a média era na casa dos 12 ali. Então, assim, é possível sim fazer grana na residência, só que você vai pagar com saúde, foi o que eu fiz, né, com família e tudo mais, não recomendo. Nessa fase, eu comecei a perceber que meu consultório começou a crescer. E aí, pensando na jornada do paciente, que pra mim hoje é muito óbvia, né? Lá no MCP a gente fala muito disso, no meu consultório particular, eu entendia que tudo que eu encaminhava pra fora não funcionava muito bem. Uhum. Eu tava ali já querendo trabalhar com o paciente idoso, né? Eu entrei na medicina esportiva com a ideia, no meio dela eu virei pra doente crônico. Eu queria trabalhar com paciente idoso, e eu pedi pra pessoa treinar, falar, fazer exercício, tudo mais, fortalecimento, tal, diabetes, hipertensão, e eles não tinham onde fazer isso. Especialmente lá em Minas, no interior, não achava gente. E aí foi quando eu falei, cara, eu tenho que montar o meu próprio lugar, minha própria academia. E aí isso exigia um investimento, existia um aluguel maior, tudo isso, né? Eu lembro que na época ficaria algo em torno dos seus 350 mil total, assim, pra fazer esse sonho acontecer. E eu tinha, sei lá, uma reservinha de uns 10. E Tava faltando um pouquinho. Né? Faltava ali 340. E aí, aquilo que você falou no início, né? Você podia sentar e chorar, reclamar do mundo, pedir pro pai e pra mãe, ou resolver, né? E eu lembro que na época, o que eu resolvi? Eu financiei uma parte,
Tava na época uma promoção de milhas muito boa. E eu consegui fazer um ganho ali legal, assim. Eu consegui vender umas milhas com uns 10% de lucro, na casa dos seus 80 mil reais ali. Então, vendeu bastante. Eu comprei, sei lá, por 70 e vendi por quase 80. Só que você compra parcelado em 10 vezes e recebe no mês seguinte. Você adianta, né? Então, eu meio que peguei um empréstimo ali naquela transação, fui pagando, mas é uma parcela de 7 mil por mês, começou a comer no mês seguinte. Sim. Usei esses 80 para pagar um monte de coisa à vista e ganhar desconto. Inclusive, paguei o maquinário da academia à vista, que me deu 15% de desconto à vista. Então, a inteligência financeira já começou a me ajudar pra caramba, né? Com certeza. Foi menos 10 e mais 15 de desconto. E peguei uma grana emprestada com meu sogro. Que era... Acho que eu peguei uns 180 emprestado com ele pra ser pago em 18 meses. Certo. Isso eu peguei depois de uns 3, 4 meses que eu já tava pagando aquela outra conta ali, que já tinha dado um desafogado. E aí eu consegui comprar a máquina, reformar lá o galpão que a gente tem hoje na casa e colocar esse projeto pra rodar. Meu irmão é meu sócio lá, ele foi executando toda a obra junto comigo. E aí eu tinha basicamente ali um boleto de 15 mil por mês pra ser pago, fora meu custo de vida, fora consultório, fora tudo. E nessa fase, foi a fase que eu mais, trabalhei e dei plantão mesmo, assim. Tocou ficha mesmo. Toquei ficha pra caramba, já tinha terminado a residência, né? Nessa fase, tinha terminado a residência. A gente tava começando a fazer os projetos do Além da Medicina, né? Então foi nessa fase que eu dei muito plantão, comecei a fazer os projetos do Além da Medicina e comecei a tocar o projeto lá da casa, né? Que exigiu muito... Casa, só para o pessoal saber, é a abreviatura, né? Centro de Atenção à Saúde, aí fica casa, né? Foi um nome legal ali. Então foi assim que nasceu, né, a casa, assim. Ela, que é, teoricamente, a realização do plano de residência que eu fiz, de me especializar e ter meu lugar. Não foi uma coisa que me foi dada, mas não construí sozinho também hora nenhuma. Assim, tive o apoio das pessoas com o que elas poderiam me dar na época, foi muito bom. Mas custou muito, assim. Eu lembro que eu tive um burnout em 2016 no R1. Porque imagina, a rotina de residência, calote, aquilo ali me amassou, né? Foi muito ruim. No R2 já deu uma aliviada e tudo, e eu comecei a ver que o consultório era a minha única saída. Então, assim, olhando pra trás, eu poderia contar uma história super de vitória, assim, falar, olha como eu sou foda, e eu fiz isso aqui. Mas no fundo foi muito mais, cara, eu só tinha uma opção e eu fui nela até ela funcionar. Então, eu não sei em que momento, e às vezes a pessoa tá em casa ouvindo a gente, né? Tem gente que, sei lá, tem uma família com melhor condição, tem gente que já tem um pai ou uma mãe numa especialidade, que já tem um caminho mais organizado, tem gente que não tem nada, tem gente que tá 4, 5 passos atrás do que eu comecei. Exato. Então, assim, não interessa. É o momento que a pessoa tem e, cara, é isso. É a realidade. Você pode chorar ou agradecer pra caramba, mas ela é a realidade, não tem como mudar esse fato. Isso é importante, assim, que cada um entenda qual é a sua realidade, entenda qual é o seu ponto de partida e entenda o que pode fazer nesse cenário que ela tem para melhorar e não, né, ficar naquela comparação com os outros. Porque, poxa, vamos lá, você chega com todo esse perrengue aí pra você conseguir montar um consultório, começou lá numa salinha emprestada, levando a mesa de casa, a cadeira e tal. Bom, mas de repente pode ser que você teve um colega na faculdade que o pai já tinha uma clínica e simplesmente, abriu um consultório prontinho pro cara lá, com secretária, com tudo. Que não tem nada de errado. Muito bonito. Nada de errado com isso. Agora, o que é errado é você achar, poxa, se comparar com essa pessoa que já saiu lá de cima e achar que, sua vida deu errado, ou que você tá fazendo algo errado, ou que você não vai conseguir. Então, isso é complicado. E, cara, uma coisa muito legal que você falou ali, e aí eu vou trazer um pouquinho pro viés de investimentos, né? Você começou ali a ganhar um dinheiro do consultório, mas você falou, tudo que eu ganhava do consultório, eu reinvestia no próprio consultório, né? Era para tentar realizar aquele sonho de ter reserva de emergência, nunca tive. O que eu não recomendo. Eu vivia no limite. Então, vamos lá. E aí você começou a reinvestir tudo no consultório. Isso aqui, ele se aplica muito à questão das ações, dos fundos imobiliários. Por quê? Quando você está construindo um patrimônio em investimentos, aí tem as ações lá que te pagam dividendos, ou os fundos imobiliários te pagam proventos. Primeira coisa do mundo. Você precisa reinvestir. Porque se você não reinvestir, se você
torrar esse dinheiro, o seu patrimônio, ou ele vai ficar estagnado, ou ele vai crescer muito pouco. Agora, quando você pegar todo esse dinheiro que você recebeu e reinvestir, você está comprando mais cotas, está comprando mais ações, consequentemente você vai receber mais dividendos, e aí vira bola de neve. E outra coisa, às vezes você vai comprar uma ação, uma empresa, vamos dizer que fosse seu consultório na época fosse uma empresa listada em Casa bolsa. 3. Vamos lá, Casa 3. Aí eu, comprei ações da Casa 3 e Casa 3 não está me pagando dividendos. Eu não preciso achar isso ruim. Certo? Por quê? Porque estava investindo no próprio negócio para crescer e valer muito mais. Exato. E então, daqui a pouco, a Casa 3, que começou com um galpão lá, já tinha um monte de equipamento, já tinha mais coisas, estava com um potencial maior de ganho. Então, cuidado com esse negócio de ficar muito fanático por dividendo. E aí eu falo também mesmo nas suas próprias empresas, no seu próprio consultório. Não fica sangrando sua empresa. O Além da Medicina, a gente era um exemplo bom disso. A gente tinha caixa, a gente sempre mantinha a caixa. Fazia as divisões, mas sem... Cara, foi quase um ano pra gente tirar uma primeira graninha. Exato. Né? Não, a gente ficou trabalhando muito tempo ali, cara, no sem 0 a 0, sem nada. E aí, e eu falo na nossa empresa de emergências lá, que ainda tem essa empresa de emergências, mas hoje, ela não atua de forma tão grande assim, mas a gente também, assim, a gente tinha caixa para pagar os plantonistas mesmo que o hospital atrasasse 3 meses. A gente não chegava assim, nossa, tem dinheiro aqui, vamos rachar essa grana aqui e fazer festa. Então, toma muito cuidado. Esse é um ponto importante, tanto nos seus investimentos, para você não pegar, qualquer rentabilidade que você tiver ali, sair torrando, não é legal. E quanto na sua própria empresa. Então, você está fazendo um negócio, reinveste nela. Eu falei com o Ruben, né, num outro podcast, ele falou muito dessa questão de entender o equity, né, de você, criar valor na sua empresa. Ele tá super bem na dele, né? Exato. Tá criando um equity violento. E ele mesmo falou, ele falou, ele não tá, né, pegando aquela grana ali que ele ganha lá na Olimpo ele tá... sair torrando, eu vou comprar um monte de coisa. Não, ele tá reinvestindo ali, né, e tá bem, né. Não, a empresa dele tá indo super bem. Acho que a empresa dele hoje deve faturar no total ali umas 5, 6 vezes, não, umas 8 vezes o Prolabore dele, assim, o Prolabore dele é 1/8 do pacote todo, que fatura, que ele poderia, entre aspas, pegar, e tá lá, e quanto menos melhor, porque ele reinveste, compra máquina e tudo mais. Exato. Né? Então, isso aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E, assim, eu lembro que nessa fase ali, o que eu fiz? Eu não tinha reserva nenhuma, tava financiado, tava devendo, né, na verdade, com parcelas todo mês, e isso foi final de 2019. Quando terminei a residência, eu tava terminando a residência. Fevereiro de 2019 eu terminei a residência, desculpa, era 2018, né? Fevereiro de 2019 comecei a residência, comecei esse papo da casa, foi construindo e tudo mais, financiamento ali a partir do meio do ano praticamente. Quando a gente foi inaugurar a casa, em janeiro para fevereiro de 2020, vocês sabem o que aconteceu, né? Parou o mundo, né? Exato. E aí eu parei junto, né? Então meu consultório era só idoso e doente crônico. Tchau. Acabou. Academia, que era uma coisa que eu contava para ter fluxo de caixa para pagar o próprio financiamento que eu fiz, não entrou. Fechada, né? E aí eu me vi assim, com uma renda de consultório que tava na casa dos 15 já, indo para 2. Nossa. E tendo que pagar funcionário, tendo que manter estrutura. E eu mantive a galera, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu mantive a galera o tempo todo. O tempo todo. Eu acho que a gente diminuiu um pagamento do pessoal e no final do ano a gente tirou a parte de fisioterapia. Não fazia sentido mais pra gente. Aí foi uma questão de estratégia ali. A gente segurou o salário da galera. E o que segurou foi plantão. E aí aquele negócio, especialista dando plantão, muito plantão, mas plantão pra caramba, assim. O meu recorde foram 9 em 10 dias. 9 noturnos em 10 dias. Caramba. Eu virei pra Mariana tava... Eu não sei onde ela tava na faculdade, acho que tava terminando a faculdade. Não, ela já tinha terminado, tava vindo pra São Paulo, tava terminando, não lembro agora. Falei, amor, casa caiu, vou trabalhar. Casa caiu literalmente. Casa caiu literalmente. Pô, verdade. A casa caiu, eu não quero que a minha caia. Mas... Isso. E eu dei pra muito plantão e levantei uma grana boa e passei no verde. A dívida lá com o meu sogro, que era 18 meses, paguei em 12. Boa. Trabalhando no Além da Medicina pra caramba, e o Além da Medicina, a gente fez a primeira divisãozinha lá atrás e ajudou a pagar essa dívida aí, e é uma coisa que eu aprendi foi, acho que a gente dividiu, você lembra quanto foi essa primeira? 60? Eu acho que foi, eu não lembro, 60 cara. mil, uma coisa assim, depois de um ano e meio de trabalho, né? Cara, eu lembro direitinho, assim, caiu na minha conta corrente e pingou na conta do meu sogro. Passou direto, eu não vi um ano e meio de trabalho na Além da Medicina, ele passou na minha mão direto pro investimento ali e tudo mais. E eu lembro que a gente teve uma conversa muito boa ali, Michael,
que igual eu falei, eu era muito bom em gerar dinheiro, né? Uhum. Só que eu não cuidava do meu dinheiro. Claramente, vocês conseguem ver que era um risco de ruína gigantesco. Exato, sem reserva, Sem alavancado. reserva. Não, e ainda tinha seguro resgatável que eu pago até hoje. Porque o cara me vendeu essa ideia. Vai que você quebra a mão. Uhum. Eu comprei o resgatável lá, infelizmente. Podia ser só o seguro, que é importante, mas Exato. resgatável não precisava. Exato. Falta 4 anos pra acabar esse negócio. E aí, Tá contando os tô dedos. contando os dedos. Paguei a anuidade semana passada. Você falou, Peguei no né? cartão, eu lembrei. Aí, o que aconteceu? Eu só vivia nessa de eu faço muito dinheiro, não sobra nada, mas estava sempre investindo e construindo as coisas. E aí eu lembro que você me provocou ali na época, a gente tava ficando mais próximo, falou, cara, meu maior arrependimento nas finanças foi de não ter começado antes. Exato. Você tá fazendo igual eu tava fazendo, você tá sabendo de tudo, lendo tudo, ouvindo de tudo, me vendo aqui, mas você não faz. Uhum. Você me chamou de burro na época, né? Não, foi quase Com isso. palavras educadas foi ali, de né? forma amigável. Né? E eu lembro que eu tava no plantão de ambulância, dentro da ambulância, e eu fiz o meu primeiro investimento em renda fixa no CDB ali. Você lembra disso aí? Não, é muito engraçado, porque eu lembro onde eu tava. Eu tava na UTI também de plantão. Aí, ó, 2 Tava de plantoneiros. plantão na UTI, lá no Conforto. Foi uma tarde, assim, né? Sim, foi de tarde. Eu Aí mandei um print do Banco Inter ali. Isso. Aí eu te falei, cara, faz isso. Aí você fez. Eu nunca esqueço que você falou assim pra mim. É só isso, cara. É fácil assim. E aí eu lembro que, cara, parece que... Muito engraçado, né? Porque parece que, assim, abre o mundo, assim, eu você falei, sai sou investidor. Exato. Você Eu fala, não, que é isso, agora já coloquei meu primeiro dinheiro investido. É isso, Nossa, vambora. agora... E aí lembra que você começou a pegar gosto pelo negócio, assim, né? Putz, peguei muito gosto, porque tudo que é inteligente me fascina, né? Uhum. E aí, cara, cuidar do seu dinheiro, inteligência e responsabilidade são 2 coisas que eu gosto muito de ter comigo. E aí, quando eu entendi, você me falou isso, que, cara, dinheiro é importante? Por que você deixa na mão dos outros, então? Uhum. Porque, assim, não vai ser a minha especialidade como médico que vai definir a minha aposentadoria. Uhum. Não vai ser a minha cidade que vai defender a minha aposentadoria. Não vai ser nada disso que vai defender a minha aposentadoria. Governo, Estado, nada. Só eu sou capaz de defender a minha aposentadoria ou minha segurança como família Sim, e tudo exato. mais, né? Eu passo pra mão dos outros e assim, não tô julgando que os outros sejam ruins no que fazem, mas assim, eu passo cegamente na mão dos outros. Esse é o ponto, né? Assim, eu cara, não sei nem o que é isso e falo, É. confia, tá na sua mão aí, meus investimentos, me aposente. Cara, isso é uma loucura. Não, exato. loucura fazer É isso. o que eu falo, assim, você pode e deve ter ajuda no mercado Sim. financeiro, você deve usar as ferramentas que certeza. existem, você deve usar os profissionais que existem, porém, você delegar cegamente, sem entender o racional do que está sendo feito com o seu dinheiro, é péssimo. Exato. Porque daí, daqui a pouco, sim, você tá num negócio, você não sabe nem como funciona. Tem uma queda ali que, eventualmente, é algo completamente normal, Que- que talvez que, aliás, fosse o eu momento gosto. de você comprar Eu mais. gosto pra caramba. Exato. Quando E, cai. e aí, de repente, você olha aquilo, meu Deus, o cara me meteu na fura, eu vou sacar esse. E aí você sai no prejuízo. Então, isso é muito ruim. Eu costumo brincar assim, o pessoal, por que não delegar a vida financeira? Eu falo, cara, a vida financeira é tão importante quanto sua carreira, tão importante quanto seu relacionamento. É tudo. Muito, muito. E daí, que nem eu falei assim, pô, sua mulher tá precisando de carinho, assim, você vai mandar Delega outro fazer? alguém, Não, velho, você vai lá, você, Não, pô. e eu tenho certeza que tem uns caras que fazem melhor que a gente. Mas eu não vou delegar. Com certeza, mas deixa que eu faço. Deixa que eu faço o meu melhor aqui. Exato. Prefiro eu fazer o meu melhor aqui. Na finança é a mesma coisa. Cara, que belo exemplo. Tipo, tem gente que pode até cuidar melhor, mas se você não souber cuidar, você vai perder. Exato. Entendeu? Você vai perder. Em algum momento você vai perder. Então, ali eu comecei a assumir essa responsabilidade sobre minhas finanças. E aí foi aquele processo todo de, primeiro, reserva de emergência e tudo mais. E aí, quando eu vi, falei, pô, pra eu fazer a reserva de emergência, primeiro eu tinha que pagar minhas dívidas ali, né? Uhum. Já tinha acabado, na verdade, tinha acabado de pagar. Falei, nossa, mas eu vou demorar uns 6 meses pra fazer minha reserva de emergência. Isso. Aí eu falei, então, o meu objetivo de estudo no mercado financeiro pelos próximos 6 meses é esse. É fazer minha reserva de emergência. Mas eu não posso fazer um fundinho, tá? Calma, tipo, faz sua reserva de emergência primeiro. Eu lembro exatamente o dia onde eu bati o valor da reserva de emergência. E, cara, é impressionante o como ver aquela grana ali, líquida, começou a me desestressar. Não, te dá uma paz Porque, do assim, caramba, cara. Olha o histórico, né? Desde a faculdade, Sim. São Paulo, correria, plantão, calote, pandemia. Eu vivia, cara, muito preocupado com a questão financeira. Uhum. Porque eu sempre tinha aquela impressão de que da noite pro dia podia dar tudo errado. Porque tinha dado várias vezes errado. Sim. E quando eu olhei ali e vi a grana 6 meses, eu falei, cara, eu posso ficar 6 meses sem trabalhar, que tá tudo garantido. E aí a Mari já tinha morado já tava morando junto comigo, e ela tinha a renda dela também, então as coisas começaram a se equilibrar muito mais ainda.
cara, é mágico, assim. Reserva de emergência parece um negócio pouco sexy, né? Não tem nada de divertido. Exato, parece uma coisa emocionante, chata, né? Legal é ação e não é nada, cara. Legal é segurança. Exato. E a reserva de emergência me trouxe essa segurança. Não era muito grande, meu. O que eu falo, o custo de vida do Vitão é um negócio de louco, né, cara? Eu brinco que ele não usa nem sabonete, ele pega uma pedra ali, ele se raspa a sujeira dele no banho. O pé você lava no ralo, você passa o pé no ralo que já limpa, entendeu? Ele usa, ele mesmo faz a própria roupa, né, com um fio que ele acha, que ele tira de cipó da árvore. O cara é igual o Barsi, ele mesmo faz ali a frataria dele. O Vitão é um Neandertal, cara. Não, eu gasto com coisas que eu gosto muito de viajar, mas, pô, não deu pra viajar. Gosto muito de esporte e comida. Então, é com o que eu gasto, mas não tava conseguindo gastar com viagem. Esporte, nessas mudanças de cidade, eu acabei fazendo academia, R$100 por mês. Mas tô voltando a gastar um pouquinho mais agora, depois que organizou. Então, eu montei a reserva de emergência e aí eu comecei a dar meus passos ali na questão de investimentos que gerassem renda, né? Que eu sou dessa linha, eu gosto muito de renda. Você gosta do dividendo, né? O mineiro é desconfiado, né? Você é meio Barsi, né? Barciano total ali, ó. Eu falava, cara, eu quero que valorização também é legal, não sou bobo também, mas se tivesse que escolher uma, eu escolho a renda, né? Que é o que paga ali a minha grana. E eu lembro que eu comecei a investir no básico, né? Fundo imobiliário, comecei a entender. E aí, pô, segui o passo a passo que você me falava lá, né? Assistindo as aulinhas do Finanças e também tendo consultoria particular no WhatsApp, né? Não, ali foi Nossa, consultoria premium. Eu mando direto o Michael, esse negócio aqui, ele já sabe que eu tô, tipo, na dúvida. Exato. Comecei a estudar sobre fundo imobiliário e entendi. E comecei a fazer os primeiros aportes ali e tudo mais, e as primeiras emoções de ver subindo 5%, fala, caramba, tá subindo. Aí depois toma 12%, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí você começa a entender que às vezes quando cai uma oportunidade de compra. Mas resumindo muito, quando eu assumi a responsabilidade pelo meu dinheiro e começou com inteligência financeira muito antes de investimentos, começou em cortar gasto, perder a vergonha de ligar pra TIM e negociar aquela conta que tava em R$180, eu lembro que eu cortei a mesma conta para 60. Então, no final do ano, imagina, 112, dá R$1.440 de economia. Cortei umas assinaturas, cortei um tanto de coisa. E, cara, começou a sobrar ali pro ex-residente R$250, R$300 a mais por mês. Que no final do ano era minha passagem de volta nas férias, alguma coisa assim, né? Porque às vezes o pessoal coloca isso muito no curto prazo e não consegue entender que esses valores, às vezes que são pequenos, podem parecer pequenos agora, mas que, cara, no final de um ano, de 2, de 3, às vezes é um valor, cara, que é legal, que, pô, é o que você falou, daqui a pouco uma viagenzinha, pô, daqui a pouco, você vai ali um final de semana num resort. E curte tudo. E, cara, coisa que era um dinheiro tava perdido, que você, tipo assim, você estaria realmente, assim, jogando pelo ralo, né? Então, eu lembro uma grande conta legal. que eu fiz nessa aí, eu tinha, como é que é as coisas, né? Eu vim pra São Paulo e vim com o carro da minha mãe, um Onix. Vim com o carro e com os boletos, né? Não tava quitado, eu tive que ir pagando os boletos e gasolina. Fiz uma conta ali, eu tava gastando... Cara, eu acho que é muito tempo que eu fiz essa conta, mas uns R$1.500 por mês. E eu coloquei os meus trechos, né? Quando eu saí daquele hospital longe, fiquei no hospital que era na Zona Leste ali, na Moca, e eu morando aqui na Zona Sul, na Vila Mariana, do lado do IANSP, eu desenhei todos os meus idas e voltas de plantão, coisas assim, eu gastaria no máximo, um mês que eu desse muito plantão, R$800. Entendi. E aí meu carro custava R$1.500. Não tinha família, não tinha filho, não tinha ninguém, era só eu. Falei, cara, tchau carro e vou economizar esse dinheiro. No final do ano, é R$7.500, é R$8.400. Cara, olha a grana. Olha a grana. E aí, pô, foi minhas férias que eu fui no final do ano. Eu brinco que eu gastei 10 mil nas férias, eu lembro até hoje. Eu falei, cara, o Uber pagou minhas férias. E ali eu comecei e eu fiquei até chato nisso depois, né? Mestre da economia e tudo. Exato. Mas esse é o raciocínio que me fez ficar inteligente financeiramente e começar a ver o dinheiro trabalhar pra mim. Porque antes de vir a grande grana aí que a gente teve nos últimos tempos do empreendimento além da medicina e tudo mais, que foi uma grana legal, não tinha nem perspectiva disso um dia acontecer. E eu lembro quando os meus dividendos ali, com o trabalho que eu juntava, começou a pagar quase que um aluguel que eu tenho hoje no interior, dava ali uns R$1.900, R$2.000 por mês, eu falei, cara, se eu continuar desse jeito, até o final do ano que vem, eu já não pago nem mais o aluguel da minha casa, porque tá rendendo. Eu já não pagava água, luz, telefone, internet, nada, né? Exato. Aí eu vou estar morando de graça, com todos esses serviços de graça, só os dividendos gerando, eu aportando todo mês. E eu comecei a desenhar, falei, cara, eu e a Mari juntos aqui, a gente consegue, sei lá, em
10 anos, 15 talvez. Ter todas as contas pagas só com... Todas as contas pagas só com rendimento e livre para poder dizer não para um monte de coisa. Sim. Foi que eu comecei a diminuir plantão, foi que eu comecei a fazer um monte de coisas para ficar mais de boa, sabe? Só lembrando, só para o pessoal entender, quando o Vitão fala aqui, né, por exemplo, que o né, não tá mais pagando aluguel e tal, isso é na teoria, porque nessa fase ele tá reinvestindo. Tô reinvestindo tudo, ele continua até hoje. Ele paga o aluguel dele com o salário dele, ele paga as contas, mas o que ele faz? Ele... Hoje é dia 14, amanhã é dia de cair um monte de fundo imobiliário. Hoje já caiu, caiu. De manhãzinha ali, eu olhei, tinha caiu 1.300 e pouco na minha Esse mês conta. Vai muito, esse mês vai uma grana boa. Então, assim, é isso, né? Então, não é que o Vitão ele tá gastando agora esse dividendo, ele tá reinvestindo, mas teoricamente, se ele não tiver mais salário, esse dividendo já pode pagar esse tipo de conta. Isso é muito legal, né, cara? E nas férias, né, cara? Férias. Exato. Quando eu comecei a ter dividendo, nas férias era o primeiro mês que eu ganhava dinheiro. Exato. Eu brinco, né? Ganhar dinheiro dormindo, né? Nossa. Você não tá trabalhando, mas o seu dinheiro tá lá no plantão por você. Eu acho que isso é um conceito muito legal. E as pessoas às vezes esquecem da importância disso. E o que você falou foi muito importante. Pô, poder dizer não para aquele trabalho que você não quer. Pô, hoje você, inclusive assim, já teve, vamos falar disso daqui a pouco, mas você mudou drasticamente, assim como eu, assim como o Bernardo, né? A gente mudou drasticamente o nosso estilo de trabalho, inclusive, Sim. né? Não tô dizendo que a gente trabalha menos, pelo contrário. Até ontem falei com o Thiago Reis acho que foi com o Thiago Reis que eu falei no podcast, que hoje talvez eu trabalhe mais do que, né, quando eu fazia plantão e tal. Mas eu trabalho mais em horas trabalhadas, por quê? Porque envolve muito relacionamento com o cliente, envolve muito reunião, Sim. envolve muito aquele tempo que você está criando conteúdo e pensando no conteúdo, porque isso também é trabalho, né? Mas é algo muito menos estressante do ponto de vista físico mental. Então é outra pegada, né, cara? E eu acho que um dos grandes pontos assim que a educação financeira nos permite é essas liberdades de poder escolher o sim e escolher o não. Exato. Então, vou dar um exemplo meu e um exemplo seu aqui. Quando eu disse não para os plantões, foi a educação financeira que me ajudou a dizer esse não. E não foi 10 plantões para 0. Eram 12, Exato. 10, 8, 6... Isso é importante o pessoal também fragmentar, porque muita gente, às vezes o cara quer aquele negócio imediato. Liga e desliga a chave, eu faço 20 plantões, eu quero agora que eu vou fazer 0. Demora, filho. Não, às vezes é o seguinte, cara, pensa o seguinte, às vezes você faz um plantão que é 12 horas de dia numa quarta-feira, às vezes assim, é 6 horinhas da quarta, meio plantãozinho de quarta. Já muda muita coisa. Pô, já muda. Muita coisa. Já é outra vida. Então, é isso, cara. Assim, aos pouquinhos. Eu ainda continuei dando plantão, mesmo quando além da medicina a gente já tinha feito um acordo aí de receber um salário nosso por mês, que era bom. O consultório andando, a Mariana já dividindo conta comigo, que ela fala que eu sou pão duro, mas você não viu a Mariana. Pô, a Mariana queria dividir tudo igual, cara. Ela queria tudo igual. Juntou a fome com a vontade de comer. Ela entrando na residência, querendo dividir igual comigo, que já tinha terminado a residência, estava empreendendo. Eu falei, amor, não boa dá, sorte, né? você vai se ferrar pra dividir igual, não faz sentido. Mas hoje a gente tem um acordo muito legal em relação a isso. Mas ali eu já comecei a ver as minhas escolhas começando a me deixar dizer não. Então eu falava não. E no seu caso, você pôde falar sim. Exato. Porque foi a sua inteligência financeira que falou assim, sim, eu vou entrar nessa loucura aí desses meninos do Além da Medicina aqui pra gente ver o que faz. Exato. Porque se tivesse atolado trabalhando pra caramba, você não ia poder. Não dá. E assim, o que acontecia, né? Nessa época, teve um investimento inicial ali que era de risco. E, sim, né, exato. Então assim, dos anúncios, eu podia me dar aquele risco ali de falar, não, galera, passa no meu cartão isso aqui, beleza. Nossa, o cartão do Michael segurou muito tempo. Segurou. E se não der, beleza, cara, eu posso arriscar isso aqui. E também, como você falou, eu pude dizer assim, não... Cara, que doideira, você confiou na gente ali no Instagram, passando seu cartão. Agora eu tô pensando. Eu tava junto também, né, cara? Não é assim, não foi um negócio assim, tô dando pros caras, se desse merda, ia ficar no seu cartão. Não, lógico. Mas o que eu digo é o seguinte, eu confio no projeto, né? Eu não digo assim, porque quando você fala, confio na gente, não é que olha, tô investindo aqui nele. Não, eu tava junto, né? Então, quando você fala assim, você tá junto no negócio, você também vai fazer acontecer, né? Então, mas cara, eu tinha noção, assim, isso tinha noção. Tinha grana que não ia me machucar. Exato. E aí o que acontece? Tô trabalhando muito. Não, eu vou largar isso aqui. Então, isso aqui para me dedicar mais a esse projeto Além da Medicina. Cara, se não dá em nada, paciência. Eu podia me dar o luxo, mas eu só pude fazer isso. Por quê? Porque, cara, eu vinha já investindo há alguns anos, eu já tinha ali a minha renda, eu já tinha um colchão de segurança muito bom, eu tinha ali, meus dividendos ali que, podiam me garantir. Então, era o tipo de coisa que, se quisesse parar ali de trabalhar 1 ano, 2, não fazer mais nada e tocar, eu podia. Exato. E, cara, e aí, de novo,
às vezes, nessas horas você faz comparação, eventualmente, com colegas que estão naquela mesma fase que você, e eu olhava e falava, poxa, fulano nunca conseguiria fazer isso, porque esse cara, ele vive assim, ó, no limite. Igual eu vivia na residência ali. Só que com a diferença que na residência ele tirava, né, um valor assim, e às vezes você vê o cara que, pô, ganha muito, mas mesmo tem assim... muita gente ganhando 60, 70, 80... Exato, cara. E vivendo no limite ali, e assim, não consegue atrasar um mês. Então, e aí a galera fala, dinheiro atrai mais dinheiro, e é uma realidade. Pura verdade. Porque o seu dinheiro investido, quanto mais tiver investido, mais vai render. Você tendo mais dinheiro, você consegue ter oportunidades e portas que se abrem que são melhores para você. E principalmente nessa questão de liberdade de escolha. Sim. Porque aí, pô, com dinheiro eu posso escolher, então, me meter num projeto maluco com mais 2 caras visionários e, pô, vamos fazer acontecer. E às vezes realizar sonhos, vontades e também desafios que você tem desde cedo, assim. Exato. Eu sempre fui inquieto, sempre quis fazer mais. E a medicina permite muito isso, né? Uhum. Mas se eu não tivesse me organizado e aprendido com você ali da questão de financeiro e tudo mais, eu ia continuar querendo, porém não podendo fazer. Uhum. E esse é um grande ponto, assim, a gente hoje, especialmente a galera mais jovem aí, vou colocar aqui 35 para trás, não tem as expectativas de fazer a exata mesma coisa o resto da vida, igual meu pai fez, igual talvez seus pais fizeram, entendeu? Os nossos pais fazem. De arrumar um emprego, de arrumar um vínculo no hospital e a vida inteira. A gente é mais inquieto. Você vai continuar como médico, talvez, mas você vai querer mudar de posição, de rotina e tudo mais. E foi nesse sentido que eu acho que o dinheiro me possibilitou, e também você, o Bernardo, todo mundo, fazer esses movimentos dentro da vida pessoal e na carreira, né? Exato. Porque eu sempre falo isso. Um dia eu tomei um hate aí e falei, mas aí você ficou rico só por causa da internet e tudo mais. Eu falo, cara, primeiro que rico é muito relativo, né? Exato. Perto, tipo, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e não considero rico. Uhum. Mas assim, olhando de fora, muita gente fala, foi por causa do online que deu tudo certo. Mas vale lembrar que o ponto ali onde eu tava na minha carreira como médico, não era um ponto que tava dando tudo errado. Exato, cara. Que eu tava desesperado, plantonista raiz porque não tinha outra opção, sem especialidade, mal falado no meu meio. Não, cara, terminei a residência bem, empreendi, lógico, o empreendimento físico, ele tem seus desafios. Tava como preceptor da residência, tava ali na diretoria paulista de medicina esportiva, tava fazendo tudo muito bonitinho. E criei essa parte de educação do além da medicina que a inteligência financeira me permitiu poder arriscar. E por ser inteligente financeiramente, eu comecei a ver que o potencial daquele projeto... Ele era muito grande. Ele engolia os outros projetos que eu tinha. E isso foi um negócio que eu demorei a aceitar. Porque eu falava assim, olha, eu tenho aqui a casa, a medicina, tudo e tal. Isso aqui dando muito certo. Em 10 anos, eu vou conseguir fazer esse número aqui. O digital, no nosso caso, né, nem todos são assim, cresceu muito rápido. Sim, foi muito rápido. Inclusive, crescer rápido gera várias dores e desafios, estresse que você eu tô com não imagina. Em dia, galera. Terapia em dia para conseguir lidar com toda coisa. Exato. E eu vi que aquele potencial do digital, ele me dava aquele resultado de 10 anos. Na verdade, eu nem dá para fazer 10 anos, mas assim, em 3 anos, ele já me dava mais que os 10 anos. E aí eu falo, cara, tudo bem, eu amo, eu gosto e tudo, mas pensando em segurança e tal, e eu gosto de fazer isso aqui também, eu posso escolher isso. E aí foi um movimento que a gente faz de carreira ali, mas muito mais baseado em ter finalizado um ciclo muito bem finalizado e abrir um novo ciclo do que desesperado em busca de uma salvação. Batendo cabeça, né? Pulando de galho em galho. Não foi isso, né? E eu acho que se eu não tivesse construído esse cenário, provavelmente essa oportunidade teria passado e eu não teria visto ou não estaria preparado para sustentar, né? Isso é muito importante, galera, para vocês pensarem, porque a gente está falando justamente aqui nesse podcast de como o Vitor conseguiu construir lá seu consultório, né, a sua clínica e tudo, não tendo aquele negócio de, nossa, tá chovendo dinheiro aqui, não, meus pais são muito ricos e pagaram tudo para mim e tá tudo bem. Não, ele, se lascou desde o início lá, e na época da residência ele se ralou de tanto trabalhar para conseguir sustentar ali as coisas que ele estava fazendo e construindo. E tudo que ele foi fazendo sempre foi investir na carreira dele, na formação dele, nas coisas que ele estava fazendo dentro da medicina. E aí, por exemplo, quando eu comecei no Além da Medicina, foi ali, a gente começou a conversar, na verdade, eu e o Vitor em 2018, mas em 2019 que a gente criou o Além da Medicina.
Cara, em 2019 eu já tava com 39 anos. E eu já tinha ali, cara... Eu tinha 19, eu tinha 28. Então, olha aí, né, cara? Eu com 39 anos já. E aí, assim, eu já muito bem estabelecido na minha carreira como médico. Já tinha feito minha residência de clínica médica, residência de nefrologia, meu título de especialista em medicina intensiva, mestrado, era chefe de serviço de nefrologia, era supervisor de residência de medicina intensiva, era professor universitário, coordenador de um monte de UTI. Então, cara, eu tinha meu consultório. Então, já estava muito bem estabelecido. E aí, quando de repente eu cheguei no digital, né, e aí eu comecei, e aí justamente vem aquele cara que não te conhece, não sabe de toda essa sua trajetória, não sabe de tudo que você construiu lá atrás, pô, que nem eu tenho capítulo de livro escrito para SBN, né, para a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então o canal... Whitebook, tá lá o Whitebook. O Whitebook, conteudista do Whitebook, tá lá meu nome, lá até hoje nos conteúdos. Nefrologia e medicina esportiva, procurem lá. Cara, então o cara que olha assim de longe, sem entender essa trajetória toda, ele acha que assim, caiu do céu. Ele acha, nossa, o cara é um médico que não deu certo na vida, ele resolveu virar coach, né? A gente escutava muito isso, né? E, tudo bem, se você for coach, eu não sou coach porque eu não tenho formação nisso, mas assim, resolveu virar coach na internet e, putz, agora ganhou muito dinheiro e sei lá, né? E ficou rico, né? Não fiquei rico, eu brinco, eu sou rico de saúde, de alegria, felicidade, de relacionamentos e um pouco de dinheiro. Então, assim, cara, mas de novo, tudo isso foi possível graças àquela base que a gente construiu. Então, hoje o cara chega, ele tá assim, lá no meio da faculdade, ele acha que, eu não vou estudar nada de medicina, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu vou criar uma empresa no digital e eu vou porrar também, igual os meninos fizeram lá. Tomara. Cara, assim, eu espero que sim. A estatística vai dizer que não. Exatamente. 99% de chance ou mais de que isso não vai acontecer. Então, os três ali, em cada momento da carreira que estavam, os três tinham construído uma base sólida, tinham passado em boas residências, tinham feito as coisas direitinho. Pô, nos serviços onde a gente passou, a gente deixou uma marca positiva, e isso é uma coisa que eu tenho orgulho até hoje. Pode conferir, cara. É verdade. Exato, eu tenho orgulho até hoje de, pô, se quiser ir lá, se você for lá pra Londrina hoje e perguntar pros meus chefes como é que eu era como residente, você vai escutar deles, cara, como eu era. Se você olhar lá eu fechei consultório esse ano, mas se você olhar lá na internet as avaliações do meu consultório, você vai ver que os pacientes gostavam do atendimento. Então, cuidado em achar que as coisas vão cair do céu, que vai ser da noite pro dia, e quando você vê assim, um crescimento rápido, por exemplo, como foi do Além da Medicina, ele foi rápido, o que vocês viram. Mas, cara, toda a construção por trás foram anos. Então, quando o cara fala, pô, você empreendeu, deu uma porrada e foi. Bicho, eu já empreendia com a empresa de emergências há praticamente 10 anos antes de começar com o Além da Medicina. É legal você falar 10 anos, porque tem muita gente que nem... É muito tempo 10 anos, Exato, eu nunca nem pensou nisso, né? Exato, eu sou um desses. Então, você pensa assim, pô, há 10 anos... Pensa que eu terminei em nefro, cara, em 2011. Eu entrei na faculdade em 2010. Então, assim, pô, em 2011 eu tava ali, cara, criando um serviço de agudos de nefrologia, eu tava ali, pô, empreendendo na área, eu tava construindo meu consultório. Então, se você for pensar, é toda uma construção que foram anos ali, né, mais de uma década e tal. E aí, pô, tudo isso culminou no final da gente acertar, da gente correr atrás e tal, e dá muito certo. Mas então, cuidado com esse imediatismo, né? Pensa sempre que você vai ter que construir uma base sólida para poder chegar em algum lugar. E também, para mim, a maior lição, assim, sabe, dessa nossa conversa, é mostrar para você que sim, é possível. Sim. Mesmo que você tenha vindo, de repente, da faculdade que não era a USP, foi terceira turma do Unipan, que é uma particular no interior de Minas Gerais. Aí, ó, lá em Patos de Minas, uma terceira turma, né, de repente, olha aí. Faculdade top, mas ninguém conhece. Onde chegou. E aí eu falo, então, não é só pro cara que é da USP, não é só pro cara que, o pai já tem muito dinheiro. Não. Inclusive, isso hoje em dia... A gente janta esses caras, viu? Cara, hoje em dia... Eu falo isso hoje sem papas na língua, porque se é muito confortável pro cara até ele chegar onde a gente vai disputar, exato. Eu já apanhei muito mais que ele. Exato. Você já ganhou muito mais casca, nossa, né? Não, era o ponto onde eu ia chegar. Eu falar que hoje, assim, pô, eu vejo isso hoje como um problema, inclusive, isso do cara ter tudo na mão dele. A gente tava falando isso ontem no grupo, né? Exato, porque, né, aqueles exemplos assim, pô, o cara tá lá, é um cara que tem um carrão importado, mas que o pai pagou, ele viaja para todo lugar, mas o pai paga, ele tem uma vida de rei e o pai paga, só que ele não tá entendendo que daqui a pouco ele vai terminar a medicina e vai cair no mercado de trabalho, e cara, para ele conseguir manter só isso que ele tem hoje, que vem ali, de que cai do céu, entre aspas, né, ele vai ter que ralar muito. Então eu vejo, cara, vai ter gente
que vai quebrar a cara e vai ter muita dificuldade nesse período. Eu falo assim, eu tava dando uma palestra em Ipatinga, num evento de 50 anos da faculdade, né, lá, da Univasso. Salve pro pessoal da Univasso aí. E aí me fizeram uma pergunta lá, falaram, Vitor, você tá falando de expectativa e tal, como é que a gente nivela essa expectativa? Porque a gente tem uma expectativa na faculdade, na residência, depois chega no mercado de trabalho, e aí não sei o que pode desalinhar a minha expectativa do mercado de trabalho e tal. Aí eu falei, sabe como é que você alinha a sua expectativa? Chama seu pai, chama sua mãe. Isso é muito bom, cara. Senta com eles na mesa, fala, pai, mãe, me conta a trajetória de vocês para chegarem até onde vocês chegaram hoje. Ali você vai ver o que é a expectativa. Exato. Pô, a expectativa da minha mãe, ela trabalhou 20 e poucos anos da faculdade para formar o filho dela. Meu pai trabalha até hoje, né, na representação comercial, mais de 25 anos ali para chegar onde ele chegou. E aí a gente tem tudo na mão e fica, minha expectativa. Cara, põe o pé na realidade, entendeu? Baixa a bola, coloca a mão na terra, entendeu? Joga com uma poeira na cara pra você sentir como é que é a realidade. Porque eu vejo que muita gente, quando começa a entender quanto custa, treme. Porque sabe que pra fazer aquilo são 18 plantões. E aí pra dar 18 plantões, não vai conseguir ter a vida. E aí a expectativa se destrói, não porque a medicina é ruim, a profissão tá ruim, a especialidade não tá melhor. É porque, cara, você tá em Nárnia. Exato. E aí você precisa de voltar pro Brasil, entendeu? Isso, exato. E aí quando você chegar no Brasil, você vai entender que você tem muito já. Só que você só precisa nivelar essas expectativas e construir, né? Eu sempre falo, pô, quem vê lá a casa, o Além da Medicina, as coisas que a gente fez na carreira ao longo dos anos, tem que lembrar que de 2016, foi quando eu formei ali, 2015, final de 2015, né? Até realmente ficar indiscutível que deu certo, foram 4 anos e meio de muita força. Onde, se eu fosse olhar pro consultório, ele tava no 0 a 0. Porque tudo eu tava reinvestindo. Não tinha pegado nada pra mim. Onde a minha carreira não tinha me projetado pra lugar nenhum ainda. Eu tava ali, sabe, sozinho. Só que aí, de repente, dá certo e aí fica fácil de falar que funcionou. Exato. Mas poderia não ter funcionado. É isso. E aí não teria nada de errado. Eu tava só construindo. E aprender a curtir esse processo, que é uma coisa que eu tô aprendendo e no início eu não curtia. Eu só curti a conquista. Só que eu esqueci a conquista. Isso era muito de resultado, né, cara? Resultado. E se não tivesse o resultado que eu coloquei, não tinha prazer. Exato. Mas quando tinha Por prazer... mais que era um baita resultado, mas que você mirava lá em cima, aí a expectativa é a mãe da merda. Perdão da palavra. Exato. Né? E aí quando eu via, minha expectativa é essa. 10. Aí eu faço 10. Durava um dia. A realização. Um trabalho de um ano, eu curti um dia. E aí no outro dia eu ficava meio deprê, porque eu falava, nossa, agora eu preciso de um novo desafio. E eu falava, não, mas eu vou demorar 1 ano e meio pra chegar no resultado. E aí dava muito errado. Então hoje eu tô aprendendo a curtir muito mais o processo. E o processo tem me realizado muito mais do que o resultado ali em si, sabe? Quando você aprende isso, cara, e quando você consegue colocar isso em prática de verdade, de curtir o processo, curtir o que você tá fazendo e, assim, curtir aquelas pequenas conquistas do dia a dia, cara, isso muda demais a sua vida. Porque é aquela história, a pessoa sempre vai criando aquela expectativa de vou ser feliz quando conquistar isso, vou ser feliz quando... E, cara, agora falando pra vocês aqui eu tô com 42 anos, então eu já conquistei muita coisa na minha vida e eu já tive, às vezes, essas expectativas assim de, quando eu tiver tanto, quando eu terminar essa residência, quando eu terminar outra. Só que eu acho que muito cedo eu consegui curtir o processo. Então, por exemplo, minha residência de clínica médica, eu curti do primeiro dia ao último dia dela, porque eu gostava do que eu tava fazendo, eu curtia aquele negócio de estar aprendendo, mesmo naquela ralação tem que curtir muito ali. Clínica, né? Exato. Enfermaria pra mim, eu queria morrer, mais. Então, cara, eu aprendi a ir curtindo cada passo, assim, sabe? E isso foi muito bom pra mim, porque me dava mais ânimo ainda. E vou te falar, por exemplo, um exemplo aí que foi, né, a questão do Além da Medicina, né? Então, eu lembro muito bem quando a gente estava começando a negociar a venda da empresa e tudo mais, quando a gente fez uma reunião e veio aquele primeiro valuation, né? Então, assim, o valuation aqui, né? Quanto vale a empresa, quanto é que o mercado está disposto a pagar pela nossa empresa. E, cara, eu lembro de, assim, a gente não tinha fechado nada, foi só, né, aquela conversa prévia e falando assim, olha, nós estamos dispostos a pagar pela Além da Medicina X. Cara, eu lembro que foi, assim, eu vibrei com aquilo, obviamente não no meio da conversa, da negociação, né? Você ficou com aquela cara de poker, né? Poker face. Mas, cara, depois eu lembro que eu vibrei tanto, eu comemorei, porque falando, cara, olha o que a gente construiu, cara, olha quanto vale isso hoje e tal.
E foi muito engraçado porque... Quer vender pelo dobro ainda, né? Oi? Quer vender pelo dobro. Cara, não, e aí que tá, né? E é muito engraçado que depois, tipo assim, as coisas foram melhorando, o valuation foi aumentando, no final das contas a gente vendeu por, acho que foi praticamente o dobro aí do que a gente tinha feito aqui. Só que quando virou o dobro, eu fiquei feliz, obviamente, mas eu já não comemorei tanto, igual aquela loucura, primeira. né? É uma loucura isso, cara. Eu assim, fiquei muito mais feliz pela primeira proposta do que pela última, mesmo ela sendo maior. E é aquela história... Mas é porque é aquilo do... Não é o dinheiro, mas é a materialização do que você estava fazendo, né? Do que valeu a pena, né? Exato. Porque a gente trabalha calado muitos anos, cara. Sim, muito. Muitos anos. E só quem tá do nosso lado sabe o que a gente tá fazendo, abrindo mão e tudo mais. Sim. E quando vem pô, pra minha mãe, por exemplo, com meu pai, que pros seus também, e do Bernardo também, eu fico imaginando o impacto que a realização que o filho tem neles. Não, demais, cara, Porque demais. não é que a vida deles seja só eu, né? Tem meu irmão, tem outras coisas também. Sim. Mas é tipo, caramba, valeu a pena passar aqueles perrengues lá em 1973. Isso. Quando aconteceu isso, aquilo e tudo mais, entendeu? Exatamente. Então isso é bem legal e eu trabalho muito isso hoje. Eu tô bem alinhado pra comemorar essas conquistas, sabe? Cara, quando eu me formei em medicina, cara, no dia da colação de grau, eu quebrei protocolo lá, né? Porque assim, os alunos... Não coube na cabeça o negócio? Os alunos tinham que sair assim por um corredor assim elevado, assim, no meio da... Eu pulei lá de cima e fui abraçar meus pais, cara. Legal. Porque, cara, porque eu tinha, assim... Foi um perrengue tão grande durante a faculdade, reto, né? Não dava, cara. Foi tanto sacrifício que eles fizeram. E eu lembro da gente se abraçar e chorar, cara. Eu, meu pai, minha mãe, assim, cara, da gente chorar. Puta, cara, chorar muito. E eu falando pra eles assim, deu certo, valeu a pena e tal. E minha mãe sempre fala, cara, que ela às vezes para pra pensar, porque, poxa, meus pais vieram numa situação assim, bem precária. Eu já vi as fotos. Exato. Uma vez alguém me perguntou, né? Você veio de família rica? Aí eu comecei a postar as fotos, aqui o castelo aqui, né? Aqui a mansão, né? A bacia d'água, né? Meu, assim, pô, aquele negócio, aquela piso de terra batida, aquela cerquinha de madeira ali caindo. Pô, cara, uma situação, esgoto a céu aberto ali na frente de casa. Então, né, eu mostrando aquela realidade, né? E aí minha mãe, cara, fala, até pouco tempo atrás ela falava assim, que muitas vezes ela parava pra pensar e falava, se alguém um dia me falasse, teu filho vai ser médico... Minha mãe fala a mesma coisa. Eu diria, não vai acontecer, não existe isso, não tem como um filho meu ser médico. E, cara, depois com tudo que a gente construiu e tudo que minha mãe vê, assim, meus pais, né, cara, minha irmã é minha fã, assim, Jaquinha. Um beijão, Jaquinha. Ela comenta direto nas coisas lá. Não, ela adora, cara, acompanha tudo e tal. Cara, minha irmã, meus pais, é muito legal. Pô, e assim, cara, as nossas esposas, né, cara, assim, o orgulho que elas têm da gente, esse apoio que a gente tem, essa é outra coisa legal, galera. Putz, cara, se não fosse a Mari, a Julie e a Gabi, tenho certeza que esses três... Não existia isso aqui já tinha batido cabeça há muito tempo. Há muito tempo, cara. Não, e aí, é muito importante, assim, esteja próximo, né, se aproxime e esteja com pessoas que elas estão junto com você, assim, pô, no momento da alegria e no momento da tristeza também. Na hora que você tá pra baixo e na hora que você também tá comemorando. Esse é o tipo de gente que tem que estar com você pra somar. E tem esse reconhecimento, esse agradecimento. O pessoal muitas vezes fala, né, pô, você tem dinheiro, não sei o quê, e eu falo, não sou só eu, a Julie hoje tem muito dinheiro. Porque, eu tava no Além da Medicina, mas, cara, quem estava segurando a barra ali atrás, do meu lado, quando eu tava mal, quando, porra, tava num período ruim ali, que tive uma depressão, ou às vezes nas próprias dificuldades ali dentro da empresa, pô, quem tava ali pra me aconselhar, pra me ajudar. E esses conselhos, hein? Nossa, velho, você tá maluco. Então, a mulher, cara, tem um 12º sentido ali que eu vou te falar, cara, impressionante. E, cara, eu falo assim, hoje, assim, com muita, muita convicção. Nada do que eu construí sozinho. Nada. Digo mesmo. Então, assim, cara, a minha família, os meus amigos, meus sócios, a minha esposa que estava ali junto comigo, cara, tudo foi construído junto. E hoje tudo que é meu é da minha esposa também, de forma... Cara, não tem distinção. Mas a Mari fala assim, amor, deixa que eu pago. Eu falo, beleza, não vai mudar nada. Não muda porque é tudo nosso, exato. E o cartão é o mesmo, então no final... E aí um outro cuidado, assim, já que a gente entrou nesse assunto, pô, eu vejo o pessoal com uma mesquinharia, assim, vem gente, por exemplo, cara, eu já tive mensagem, pô, que chegou a me dar até uma dor no coração, do cara falar assim, eu namoro uma menina, mas ela não é médica, ela é de outra área, então eu sei que eu vou ganhar bem mais que ela. Eu tô pensando se vale a pena. Cara, você tem que avisar ela pra ela correr. Exato, não, cara, eu tive vontade de saber quem que era pra avisar, entendeu? Pra menina não perder tempo com esse cara, entendeu? Porque, cara, eu fiquei, e até respondi meio puto pra ele, eu falei assim, cara, não faz o seguinte, velho, não, para de namorar, velho,
e viva sozinho e morra em cima do teu dinheiro, cara. Assim, ó, pega todo o seu dinheiro, assim, deita e morre e você só... Mandei. Caralho. Falei, não, eu fiquei puto, cara. Fiquei puto. Porque o cara vem perguntar, como é que você faz? E você casou em separação de bens e não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, velho, o que é justo é justo. Porque enquanto eu tava vindo aqui... O bom da história é que o duro sou eu lá em casa. Exatamente, Cara, enquanto eu tava aqui vindo pra São Paulo, ou enquanto eu tô gravando lá, quando eu tô fazendo uma aula ao vivo, pô, a Julie tá cuidando da Manu, cara. Pô, às vezes eu tô ali, tamo lá na casa dos meus pais e a gente às vezes tem aquelas reuniões malucas antes de final de semana, à noite. Cara, a Julie tá cuidando da Valentina, tá cuidando da Manu, tá ali, pô, dando todo esse apoio que eu preciso pra poder... Então, cara, o que é meu é dela, velho. E isso é... E quando você tem essa noção de que, cara, você não pode ser mesquinho com dinheiro, você tem que ser abundante, cara. A vida vai te recompensar por isso, cara. Isso é uma... Não, total. A gente deu uma olhada pro Michael aqui, porque a gente tem várias experiências que, assim, improváveis de se acontecer, mas pra quem não crê, né? Que existe algo maior e que tá regindo tudo aí. Com certeza. E, assim, pra mim, hoje eu tinha meio vergonha de falar de dinheiro e tudo mais, achava que era coisa de rico. Porque quando o cara é pobre, quem tem dinheiro é do mal, né? Isso, eu via muito assim, né? Não que em termos de Brasil eu tenha sido pobre um dia, mas, assim, tinha infinitamente menos do que tem hoje. Mas eu tinha uma relação ruim com dinheiro, né? Com quem ganhava. Hoje eu vejo que, cara, quem ganha do jeito certo, na minha cabeça, é um cara que consegue assumir muita responsabilidade. Total. E esse dinheiro que tá com a gente não é nosso. Ele está com a gente para que ele seja útil a algo maior. Então você pensa, pô, o Além da Medicina gera muito resultado para nós, como pessoa física, em dinheiro. Mas ele gera um resultado para a sociedade, para a medicina brasileira, muito maior, infinitamente maior. Meu consultório gerava um bom resultado também para mim. Só que ele gerava para meus pacientes um resultado, cara, infinitamente maior. Então, se você entender essa lógica de que, pô, se eu gerar mais resultado do que a média, em termos de para as outras pessoas, eu vou receber isso. Só que você tem que ser inteligente e também se mexer. Claro. Você não vai querer sentar a bunda no seu hospital e ficar ali num cargo eterno, que ninguém vai te puxar, alecrim dourado, venha cá, você merece. Você tem que estressar o sistema e achar seu caminho ali, e as coisas vão se construindo. Uns em 2 anos, outros em 5 anos, outros em 10 anos. Mas assim, o mais importante é manter essa base forte, aprenda sobre dinheiro, acho que é fundamental. Para mim, isso tinha que vir lá do fundamental mesmo. Isso poupa muito tempo, esforço, saúde e pode trazer uma qualidade de vida absurda. Dinheiro traz felicidade, sim. Isso é uma verdade. Eu também acho que isso ele não compra a felicidade, porque não existe, né? Com muito menos. Não é físico, né? Com muito menos você consegue ser um cara realizado. Porém, se você é realizado com pouco, quando você tiver muito, a tendência é que você consiga realizar muito mais e ajudar outras pessoas a realizarem muito mais que isso. Família, amigos e tudo mais, né? Então, pensa nisso, abre a cabeça para isso, né? Mentalidade de abundância. Para de pensar que quem ganha dinheiro no Brasil é quem fez coisa errada, tem essa cultura social aí, mas pensa que quem ganha dinheiro no Brasil é um herói. Conseguiu ganhar dinheiro nesse país aqui. De forma lícita, de forma lícita, né? Com certeza. E ele tem uma responsabilidade muito grande de gerenciar esse bem aí, que é o capital. Né? E cara, quando eu falo, né, dinheiro traz felicidade, eu bato nessa tecla, cara. Eu falo, dinheiro traz sim felicidade, porque, cara, você poder... falando já, né, das questões básicas, né, que o ser humano precisa, né? Mas, ainda lá, mais básico ainda, pô, você ter um teto pra morar, você ter, né, pô, comida na mesa, você ter uma roupa pra você vestir, pô, isso já é uma coisa que o dinheiro possibilita. E é o mínimo que o ser humano precisa. Seu pai e sua mãe te pagando, né? Pode ser também. Que é dinheiro. É dinheiro. E aí, cara, assim, outra coisa, e aí quando você pensa já num nível acima, o dinheiro traz sim felicidade. E não é porque, pô, vou conseguir comprar uma casa gigantesca. Não, mas, cara, eu vou poder ter liberdade de escolha. Eu vou poder passar tempo com a minha esposa, eu vou poder passar tempo com os meus filhos, eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. Pô, essa semana aqui em São Paulo, fui jantar com a Julia em vários restaurantes legais ali, cara. Sabe, pô, você poder fazer isso... Cara, é uma coisa. E não é aquele negócio, não, vou jantar no restaurante pra postar, pra mostrar. A Mari, não, a Mari pra gente, pro cara. Congresso Brasileiro de Psiquiatria agora, em Fortaleza. Ela virou pra mim e falou assim: amor, você não quer ir, não? Eu falei, bora. Vambora, vamos viajar. Vou curtir 4 dias liberdade aí, ó. Na praia com ela, lógico, ela vai estar no congresso o dia todo, né, espero eu. E eu vou estar ali no home office, mas, cara, de noite a gente vai pra praia, sábado, domingo a gente vai pra praia. E tudo bem. Liberdade geográfica, liberdade financeira. Se não tivesse educação financeira, eu falar, amor,
Queria, mas não dá não. Não vai rolar, você é né? infeliz porque eu não fui pra praia? Também não, mas, lógico que não. posso ser mais feliz indo na praia. É, lógico. Esse é o fato. Eu brinco, né? Aquele negócio, o pessoal até fala, chorar em Paris, né? Prefiro chorar em Paris. E é óbvio, né, galera, assim, a gente é sensato e tá excluindo aquela questão da pessoa que tem uma doença. Então, mas é que o cara é rico, mas mesmo assim ele é depressivo. Cara, não, peraí, mas daí você tá falando de uma doença. E mesmo assim o dinheiro te possibilita fazer uma terapia melhor, tomar um remédio melhor, ter os recursos melhores para você viver. Você vai tomar uma medicação barata de antidepressivo, é um efeito. Você vai comprar essas drogas novas que tem aí. Com menos efeito colateral e tudo pegada. mais. Você vai poder pagar ali um bom psiquiatra para te acompanhar. Então, no final das contas, mesmo nessa situação em que a pessoa não encontra uma alegria, uma felicidade por conta de uma doença, de um problema de neurotransmissores, vai te ajudar. Vai te ajudar. Então, isso eu acho que você tem que ter muito na sua mente que, cara, o dinheiro é algo importante, sim. O dinheiro vai trazer felicidade. E essa segurança que você tem para sua família e essa possibilidade de ajudar mais pessoas. Isso pra mim é o mais importante. Eu também, cara. Eu falo fico pensando assim, quando eu tiver meus filhos, que não vai demorar muito, eu tenho lá meus cachorrinhos, já fico louco, né? Cara, eu não só quero dar coisas boas pra eles, não tudo, porque senão estraga, né? Vai ser mais ou menos igual eu fui, tipo, vai ser raiz. Eu falo isso na hora que nascer moleque, vai me ganhar. Vamos mas ver, enfim, né? Vamos ver. Grava aí, usa daqui 20 anos e me cobre score. Se for menina, então, já quero ver. Já era. Aí, Nossa senhora. Aí já era. Mas também eu quero estar presente. Claro. Dinheiro vai me fazer estar presente ali, porque se eu não tiver, eu vou ter que sair mais pra trabalhar. Sim. Mas tem a segurança de, cara, qualquer coisa pode acontecer, eu não quero passar por um perrengue. E eu tive uma fase muito forte na minha vida que me ensinou muito, assim. Meu avô, ele fraturou o fêmur e ele faleceu na UTI do SUS, lá em Patos. Morreu lá com o melhor atendimento possível, as pessoas na melhor boa intenção do mundo, tem nada pra falar. Nota 10. No mesmo momento, simultâneo, meu sogro estava com AVC hemorrágico no Sírio-Libanês aqui em São Paulo, no particular. E eu consegui ver a diferença que é a segurança que um dinheiro traz. Lógico, fatura do fêmur do meu avô, poderia ter tido um desfecho melhor? Talvez. Meu sogro talvez não, por causa do AVC. Se tivesse no SUSão brabo, talvez não conseguisse um neurocirurgião, talvez uma transferência de hospital. Exatamente. E eu pensei, cara, naquele momento, falei, meu pai tem praticamente a mesma idade que meu sogro. Eu falei, se isso acontecesse com meu pai hoje, eu não ia conseguir prover pra ele algo semelhante. Ele tem o plano de saúde dele, ele ia pro hospital legal, mas, cara, ele não teria o melhor. E nessas horas a gente quer dar o melhor. Exato. Então, pra mim foi, cara, segurança. Eu preciso me preparar pra isso. Isso foi 2017 pra 18, ou 18 pra 19. 18 pra 19. Tava no início lá da minha vida, né, carreira. E hoje eu carrego muito isso. O dinheiro, pra mim, ele traz isso. Segurança, uma certa previsibilidade e essa flexibilidade aí de poder dizer sim, não e curtir um pouco mais. É muito menos ostentação e mostrar que tem, e muito mais segurança e solidez ali mesmo, sabe? De poder construir as coisas que você acredita, colocar seus princípios, seus valores dentro do ambiente seguro e, cara, deixar que o bem se multiplique aí, sabe? Senão a gente fica correndo atrás do vento, literalmente falando. Assim, literalmente falando. Cara, baita é muito engraçado, né? São baitas lições de vida aqui que a gente consegue ter num podcast, de um cara super novo, né? Eu te considero, novo pra caramba, agora, né? mais depois do implante? Não, agora... Perguntaram que período que eu tava, cara. Eu fiquei muito feliz na faculdade. Nossa! Você ficou muito novão. Quem tá vendo pelo YouTube tá enxergando o cabelão aí. Cara, não, mas, ficou show. Eu sou, pra semana que vem sou eu, né? Liberdade financeira me ajudou a ter cabelo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mas, cara, baita lição. Eu acho que o que fica aí pra galera é justamente assim, não desista ali, né, do que você quer conquistar, não coloque esse empecilho de, pra mim não é possível porque a minha situação não é igual ao do meu colega, que é melhor que a minha. Isso não existe, cara. Pra quem quer trabalhar direitinho, pra quem quer fazer as coisas, obviamente, não vai ter mágica, e pode ser que você erre várias vezes, pode ser que você, em diversos momentos... A gente pode fazer um podcast, só fala dos erros aqui. Não, dá pra gravar... Até pirâmide eu entrei. Aí, ó, você tá vendo? Não é mil maravilhas. Não, mas é igual, cara, eu gosto muito também de deixar muito claro, hoje o cara me vê com uma liberdade financeira legal, eu não dou mais plantão, o cara me vê assim, eu conseguindo ter tempo com a minha família, com os meus filhos e tal. Mas, cara, durante décadas da minha vida não foi assim, cara. Exato. Umas 5 décadas, né? Durante muito tempo, já especialista, eu era o cara que, entrava no hospital, sei lá, 7 horas da manhã e eu saía 9 horas da noite. Então, cara,
não foi fácil. Não vem com existe, essa, não, né? né? Não existe esse caminho assim que é maravilhoso, que no Instagram, então, o cara se aposenta com 30 sem fazer nada. Isso aqui não existe, cara. E quando você vê o cara que tá bem hoje, você não sabe quanto ele ralou lá atrás para chegar. Então, é o que eu também quero deixar claro para vocês, que se você não cheguei nesse nível de liberdade que eu gostaria de ter, tudo bem, cara, tem fase. Eu, inclusive, hoje, apesar de, cara, eu sou muito grato, eu tenho uma liberdade muito legal, mas é 100% do que eu queria? Não é 100%. Porque, A gente cara, vai mudando tem também, alguns né? compromissos que às vezes eu tenho ali que eu não consigo ainda deixar, e são coisas que fazem parte, inclusive, do que eu faço hoje, no Além da Medicina, que às vezes, pô, agora, a gente vai esse final de semana lá pro Piauí para palestrar. Isso é agora, filho. Ah, é verdade. Nossa senhora. Aí, ó, quase Eu tô achando que tá na outra semana. Não, filho, essa aqui. Nós vamos esse final de semana pro Piauí palestrar. Cara, é um final de semana que eu vou ficar longe das minhas filhas. E é uma coisa que pra mim é importante. Mas, cara, faz parte do nosso trabalho, faz parte da divulgação aí do que a gente tá fazendo, faz parte de levar esse conteúdo pra cada vez mais pessoas. Então Pra poder colher lá na frente. Exato, faz parte, cara. Então, não acho que vai ter nossa, de repente, um mundo ideal e que, nossa, vai ser tudo do jeito que você quer. Não é. Eu acho que uma dica que eu deixaria aí pro pessoal, principalmente quem tá começando a carreira, talvez a galera da residência, faculdade ali, você vai escutar muita coisa aí, muita fórmula mágica por sucesso, pra residência, pra carreira, e eu testei algumas. Todas falharam miseravelmente. Exato. Miseravelmente, cara. Miseravelmente. E eu vi gente que acertou a fórmula mágica, mas não sustentou. Ah, sim. Não, curto prazo, Porque o curto prazo, ele seduz, ele engana. Exato, mas lógico. assim, regra dos 5 anos, cara, não sobra um. Essa regra dos 5 anos é muito boa. Diz aí, Vitão. Eu tenho uma regra assim dos 5 anos, porque quando eu comecei a entrar nesse mundo do digital, online, empreendedorismo, tudo, cara, tinha resultados assim exponenciais na minha frente que eu me sentia um retardado. Sim. Eu dava vontade de colocar a cabeça no buraco igual uma avestruz e ficar ali escondido. Mas depois eu falei, então, peraí, vamos dar um tempo pra esse cara. E aí essa regra era dos 2 anos, lá atrás. E aí eu via que, cara, no raio de 1 ano, é tudo alegria. É tudo, essas pessoas que surgem do nada, muitas delas, meu Deus, 2 anos, algumas já davam tropeçada. Aquela galera da pós que eu falei, lá em 2016, muita gente, tem gente boa lá, viu? Mas assim, muita gente, cara, criou umas paradas muito mirabolantes, apareceu em tudo que é Instagram, mídia famoso, e hoje eu não sei nem onde tá. Nada. Acabou, Zero. já sei nem quem é esse nome. 5 anos. Então, assim, até o 5º ano de ascensão de um grande nome, pouca gente vai ficar em pé depois. Então, dá a regra dos 5 anos. Esse cara tá muito bom mesmo? Qual é o nome dele? Michael Hantum? Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver Daqui 5 anos eu volto e vejo como é que tá o nome dele. Exato. Se ele estiver de pé, cara, escuta, que a chance dele estar certo é muito grande. Então, eu me dou e eu me coloco nessa regra ainda. É importante a gente se manter sempre vigilante. Mas não tentem cortar caminhos com essas fórmulas. Não se seduzam aí, né? Não deixe seduzir por essas coisas que vão te engabelar. Hoje a galera questiona muito a residência, se vale a pena ou não, porque fica vendo o resultado dos outros no Instagram. Cara, faz o mais seguro. Porque na pior das hipóteses, você vai ter uma coisa muito segura na mão e outra coisa muito boa aparecendo. Que você pode testar a boa, mas você nunca vai perder a segura. E para largar a segura, essa boa já se tornou segura. E vem uma nova boa aqui. Você vai sempre construindo, entendeu? Construir a base sólida, né, cara? Acho que esse é o... Investir na base sólida, que começa com princípios e valores. Porque quando eu vim para São Paulo, eu devo ter sido testado, sei lá, em quantos princípios e valores que minha família me ajudou a construir ao longo da vida. Exato. Então, um exemplo. Eu estava numa clínica de medicina esportiva, na época que chegou bomba, chegou essas paradas todas, chegou parceria com farmácia de manipulação, que eu levava 30%, chegou parceria com laboratório, que eu levava 40%, eu, vazei. Ali, na residência, aquele dinheiro, pra mim, nossa, ia fazer me muita tirava diferença. do plantão da quebrada, me tirava do plantão da rede do Alma. Eu falei, cara, não. Eu vou... Não, é errado, pô. Exato. Vou me ferrar aqui mais um tempo. E a vida passou, enfim, as coisas estão se construindo maravilhosamente bem. E pode parecer que foi da noite pro dia, mas não é. Mas assim, se eu fosse apostar no fator multiplicador dos resultados, é manter essa base muito sólida, sabe?
e andar com gente boa, né, Maicon? Exato. Não à toa, né? O primeiro mandamento do nosso código de conduta do Além da Medicina é nada vale mais do que seu nome. Nada vale mais que seu nome. Esse é o primeiro Esse mandamento. É pesado, hein? É isso, cara. E isso norteia todas as nossas decisões dentro da empresa, nas nossas vidas pessoais, na nossa conduta. É isso, cara. Nada vale mais do que seu nome, porque pô, você pode ganhar um dinheiro rápido, um negócio, né? Fazer uma ascensão rápida ali por meios ilícitos, mas, cara, se você perde seu nome, e você vai perder se você fizer isso uma hora ou outra, Exato. cara, você perdeu tudo. E ali você se inclusive lascou. na medicina, você tá dando plantão no lugar que você faz uma péssima medicina por causa do sistema, cara, sai. Exato. Nada vale mais que seu nome. O carimbo é seu. Exato. Então isso se aplica em muitas coisas. No final das contas, assim, não vai botar culpa no hospital ou no sistema. Né? Não, vai dizer, o médico que atendeu foi você. Foi né? você, exatamente. Então, eu deixaria essa dica aí de não cortar caminho, de segue ali a regra dos caras chatos mesmo, porque geralmente os caras chatos são os caras que vão dar mais certo e vão mais longe aí, né? Em termos de sucesso, né? Com a coisa tão ampla, né? Exato. Que o dinheiro é só um detalhe. Não, detalhe é porque consegue sucesso. Metrificar, né? Às vezes, então por isso que acaba ficando. Pô, cara, que papo show de bola. bacana, velho. Papo muito bom. Pô, fala um pouquinho aí só pra galera aí que não conhece muito bem o projeto. A gente conversou sobre isso já no podcast com o Rubem, mas fala um pouquinho do MCP aí, do meu consultório particular. Me conta o que você está fazendo, o que você está inventando aí dentro do Além da Medicina, cara, quais são os seus projetos atuais. O MCP, ele surgiu de uma demanda reprimida que tinha ali na audiência para ajudar a gente a responder essas perguntas sobre o consultório. Uhum. Porque quando eu comecei meu consultório, eu falei que foram 4 anos errando, né? Se eu fosse fazer de novo, eu faria em 1,5. Uhum. Talvez. Olha a economia de tempo aí, né? O único, talvez, limitante fosse a grana ali. Uhum. Mas a grana a gente consegue fácil hoje no mercado a um preço ok. Uhum. Mas sem saber o que eu sei hoje, 4 ou mais anos errando. Uhum. O bom é a mesma coisa, ele errou pra caramba e continua errando ainda. Só que a gente conseguiu mapear vários passos do início da jornada do médico no consultório particular. E mesmo aqueles que têm, sei lá, 10 anos de carreira, quando a gente vai conversar, eles estão faturando muito bem no consultório, na especialidade, mas estão errando em coisa muito básica para quem deu um passo pro lado da medicina e olhou e entendeu coisas novas, entendeu? Então, com o MCP, o que a gente faz? A gente compila toda essa inteligência e aplica para gerar resultado no consultório do médico. E não é para gerar só mais dinheiro. Uhum. Isso a gente rodou uma pesquisa. A grande maioria dos médicos especialistas no Brasil, eles não querem ganhar mais. Uhum. Eles aceitam ganhar mais, ninguém é bobo, né? Claro, lógico. Só que eles querem ganhar melhor. Uhum. Então, quando você consegue ganhar melhor no seu consultório, é aquilo, a profissão, tirando qualidade de vida, tempo em casa, melhor remuneração, organizando tudo. Então, quem aí for médico especialista e tá com essas dificuldades, ou de começar, ou de crescer o consultório, procura a gente lá no Insta, né, no @meu.consultório.particular. Os nossos nomes além da medicina, eles são bem criativos, né? Tem no YouTube também, tem o nosso podcast, né, que é o Toca Ficha Podcast. É literalmente falar como é que foi a tocação de ficha do médico especialista depois da residência. E chama a gente lá, enfim, se você falar que veio do Med Podcast, a gente vai deixar um desconto, né? Porque, pô, de dinheiro, vamos fazer um desconto nessa matrícula aí para quem estiver entrando. Então, se for lá, então, no meu consultório particular, fala lá que você veio aqui do Med Podcast, que o pessoal vai fazer uma condição especial lá pra você. A gente pode fazer um cálculo com ele, ver se sabe de finanças, né? Se o desconto à vista é maior ou parcelado em 12. Vamos ver essa conta aí. É isso aí. Pô, muito bom, bate-papo, cara. Show demais, sempre bom conversar contigo, meu irmão. Sempre falo, né, que, pô, é um convidado muito especial aí, que não só tá no dia a dia no trabalho, mas, pô, é o cara que a gente liga um pro outro, divide as angústias, a gente, pô, se ajuda pra caramba em todos os momentos aí, e é muito bom quando você faz amigos, né, dentro de uma sociedade, então, pô, isso não tem preço. Pessoal, não esquece, então, você que ainda não está inscrito aqui nos nossos canais do Med Podcast, para se inscrever, manda para os seus amigos médicos. É muito importante que mais pessoas escutem essa mensagem que a gente traz aqui. É muito importante que muita gente esteja presente aqui. Todos os links, tá, do meu consultório particular, do Finanças Dominadas também, para você que quer aprender a investir aí de médico para médico, sem enrolação, a gente vai deixar aqui nas descrições dos nossos vídeos, ou se você estiver lá no Spotify, você vai achar o link aí em algum lugar, tá bom? Galera, muito bom bate-papo, esperamos vocês aí pro próximo, tamo junto e é só o começo. Valeu, gente, até mais.